Essa aula aqui vai ser o NAC, condicionamento neuroassociativo, é uma ótima técnica. Normalmente, nas outras aulas, a gente fala bastante sobre traços de caráter, tem aula que a gente vai usar várias metodologias diferentes. Essa daqui é uma aula do maior especialista em neurolinguística do mundo hoje, Tony Robbins. É uma técnica mais de PNL, Programação Neurolinguística, certo? É um pouco diferente aí do processo terapêutico. Deixa eu começar com uma frasezinha, que é o quê? Se queremos mudar nossos comportamentos, a gente fala aqui, exemplo, cara, quero ter foco, quero ter disciplina, comportamento também, na atitude de foco, na atitude de estar realizando algo. Só uma maneira eficaz de fazê-lo. Devemos vincular sensações insuportáveis e imediatas à dor do nosso antigo comportamento e sensações incríveis e imediatas do nosso novo comportamento. Eu vou dar exemplo. Normalmente, a pessoa, ela fala assim, cara, eu quero muito sair dessa situação. Então, exemplo, ela tá frustrada e aí ela precisa substituir essa frustração, esse vazio, tédio, tristeza, saudade, ansiedade, irritação, solidão, luto, estresse com alguma coisa. E só tem duas formas de manter isso. Troca uma frustração por um tédio, alguma coisa assim. Mas normalmente acontece que você troca por novos hábitos. Então imagina aquela pessoa que ela passou um luto, do nada ela começa a beber. Aí tem os maus hábitos e os bons hábitos. Os maus hábitos a gente chama de vícios. Eu escrevi errado aqui no slide, depois eu tenho que alterar. Maus hábitos chamam vícios e bons hábitos chamam virtudes. Normalmente a pessoa que começa a querer mudar aquele comportamento, ela tenta só simplesmente sair daquele comportamento. Só quando ela sai, fica um vazio ali e normalmente ou ela volta a fazer aquilo, porque aquele vazio não aguenta aqui abaixo da atmosfera. A gente não suporta vácuo em nenhum lugar. Onde tiver um lugar vazio vai ser preenchido. É só uma metáfora para falar emocionalmente. E no comportamento também. Não tem como você não sentir nada e não pensar em nada. Você precisa sentir e pensar alguma coisa. Só acontece, não tem como você só se afastar de um mau hábito, de uma sensação. Você precisa colocar outra no lugar para que isso se perdure. Certo? Só que normalmente as pessoas elas acabam perdendo uma questão e entrando outra. Por exemplo, algumas pessoas falam assim, na pornografia, bebendo, fumando, traindo e fazendo uma coisa, e elas querem só tirar aquilo e muitas vezes não conseguem. Por quê? Porque ela não consegue colocar um bom hábito no lugar. E por isso essa questão não consegue permanecer essa mudança. E aqui a gente vai aprender como permanecer. Então aqui é como você mudar qualquer tipo de sensação, comportamento na sua vida, a gente vai aprender nessa aula de uma forma resumida, claro. Todo o curso é voltado para isso, mas aqui é tipo um resuminho, uma técnica mais rápida. E a gente vai aprofundar essas técnicas em módulos do curso diferentes, que eu vou explicando para você cada módulo, que você pode aprofundar cada parte desse espaço daqui. Então, o NAC, né? As decisões moldam o nosso destino. São aquelas que fazem as decisões que a gente faz no momento de dor ou prazer intenso. Já viu aquela questão de, demora muito para mudar? Todo mundo já viu isso. Nossa, Douglas, a mudança leva tempo. Mentira. O que demora é o tempo de eu tomar a decisão de mudar. Quando eu tomo a decisão de mudar, a mudança é imediata muitas vezes. Claro que o resultado da mudança às vezes demora, mas a mudança, ela é muito rápida. Por exemplo, imagina que eu falo assim, nossa, eu vou começar a correr. Quanto tempo que demora para mim começar a correr todo dia de manhã? Demora até eu tomar a decisão de correr todo dia de manhã. O dia que eu comecei a correr de manhã, eu já comecei essa mudança. Mas a pessoa, ela não demora a parar de fumar, ela demora a decidir parar de fumar. Então, NAC, o condicionamento neuroassociativo, que eu já expliquei, né? Processo desenvolvido por Tony Robbins, tudo mais, né? Alguns benefícios, depois vocês veem que eu vou deixar aqui embaixo também esse slide, vai estar dentro da aula aqui, dentro da plataforma aqui embaixo, vai estar também caso vocês queiram ver. A gente vai aprender a fazer a mudança de uma forma que ela seja rápida, ação clara e duradoura. Primeira coisa, vou fazer uma mudança. Primeiro você tem que decidir o que você quer. Às vezes eu ia fazer uns treinamentos, já falei isso em várias aulas aqui, o cara falava pra mim assim, Douglas, quero mais dinheiro. Fala, então toma R$ 1 e seja feliz, bateu sua meta. Não, eu quero mais dinheiro. Quer mais R$ 1? Não. Então fala quanto que você quer. Então a pessoa normalmente ela não tem clareza do que ela quer. Ela fica assim, eu quero isso, como se ela estivesse tentando traduzir uma sensação, uma emoção. E aí ela não vai conseguir clareza, porque as dores, problemas, dificuldades dela, ela tem clareza. Conta pra vocês 20 vezes a mesma história de como a infância dela foi explicar uma dificuldade. Mas o que ela quer realmente, do que ela tem vontade, ela não consegue explicar. Ou ela fala aquilo que ela não quer. Exemplo, me fala a sua meta. Eu não quero mais estar endividado. Eu não quero mais ter problema. Eu não quero que meu filho brigue um com o outro. Então é isso, você tá falando aquilo que você não quer. E onde você não quer, não tem como a gente chegar lá. A gente pega o carro, onde a gente vai? Olha, eu não quero ir para casa. Tá, mas onde você quer ir? Não, eu não quero ir para o shopping. Mas onde que você quer ir? A gente só consegue fazer um planejamento, chegar a algum lugar, se você sabe onde que é esse lugar. Se você tem clareza, senão você vai dirigir o carro só olhando o retrovisor. Você sabe de onde você veio, mas você não sabe onde você está indo. E como você sabe que você vai chegar? Então não tem como você chegar num lugar que você não sabe onde é.
Primeira coisa que a gente precisa definir é o quê? Uma coisa clara. Para a gente aprofundar isso, volta lá na aula sobre o PMART, que a gente vai ver a aula de metas com uma meta bem específica, mensurável, atingível, relevante, temporal, ecológica e positiva, certo? Então volta lá para a gente aprofundar essa questão. Mas a primeira coisa é, eu preciso saber o que eu quero. Vamos trazer para a aula agora focado em comportamento? Vou dar 2 exemplos aqui. Então imagina que eu quero vender mais ou vou vencer um vício. Exemplo, eu quero parar de beber. Ou parar de procrastinar, ela não quer parar de procrastinar, ela quer fazer algo naquele momento, tá entendendo? Então se ela fica lutando com procrastinação, tá lutando contra o quê? Tem que focar naquilo que você quer fazer. Então vou dar exemplos hoje, que é talvez vendas e talvez a bebida ou algum vício, vencer algum vício. Então vocês vão agora, nesse momento, já anotando o que vocês querem fazer. Uma aula só para vocês já anotando, já pensando e já fazendo os exercícios enquanto a gente tá fazendo isso. E aí, durante algumas partes, vocês podem fazer perguntas também, não tem problema não. Certo? Senão é aquela pessoa, vou ler o livro e depois que eu terminar o livro eu volto para fazer os exercícios. Ah, você tá enganando quem, né? A pessoa mente para ela mesma. Ela consegue ter a capacidade de mentir para ela mesma e ela ser enganada. Então não faz isso. Então vai fazendo, já vai fazendo, certo? Então, declara 2 coisas. O que eu quero e o que me impede de ter isso agora, nesse momento. Que a gente vai pegar essas 2 coisas. O que eu quero e já o problema que eu quero mudar, certo? Então, um exemplo. Eu quero ganhar mais dinheiro. O que me impede de ter agora? Talvez eu não sei fazer um processo de vendas. Eu quero parar com vício. O que me impede agora? Nossa, eu não consigo. Toda hora eu me sinto muito atraído por esse vício, certo? Aí, primeiro, né, decide o que você quer. Todos esses slides aqui do passo 1 vai se aprofundando o que você quer fazer, né? Então, antes de qualquer mudança, é preciso ter clareza. Definir exatamente, né, qual é o comportamento e emoção que você precisa transformar. Qual é o comportamento que você quer mudar. A gente fala, eu grito muito com meus filhos. Então, a gente vai definir isso. Cara, vai lá, eu tô gritando demais com meus filhos. Eu tô ficando demais nas redes sociais. Quando e onde ele ocorre? Qual que é o gatilho? O que acontece antes? O que acontece depois? E vão mapear. Quanto mais específico eu sei o comportamento, melhor para eu ter o controle sobre ele, para eu dizer o que ele é, o que ele não é. Para a gente também analisar intenção. Qual que é a minha intenção quando estou fazendo ele? É uma reação? O que ele impacta na sua vida hoje? Então, o nosso cérebro, ele só muda quando é alguma coisa específica. Não adianta dizer, quero melhorar minha vida, eu quero ser mais feliz. Eu preciso pensar exatamente o quê? A gente fala, eu quero ser um pai melhor. O que é ser um pai melhor? Eu preciso ter mensurabilidade daquilo. Ser um pai melhor é estar com meu filho terça e quinta, 1 hora. Então eu consigo depois, exemplo, em vez de ficar 1 hora, ficar 1 hora e meia. Eu consigo mensurar do ponto A ao ponto B. Eu consigo ver o que eu consigo melhorar. Aquilo que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então a pessoa fica todo ano falando, eu tô me tornando alguém melhor, só que não mensura. Você precisa de KPI, você precisa de medidores para você saber onde você está, estritamente definindo onde você está e onde você quer chegar para você fazer esse processo. Para a gente ver se realmente você está melhorando. Em quais momentos ele aparece, o vício ou a procrastinação, como você sente quando ele está nesse padrão, como você reage, qual que é o ciclo. Então, a primeira coisa é a gente identificar o que a gente quer. E aqui o mapa do padrão atual. Qual que é o padrão limitante, quando ele acontece, qual o gatilho, como você se sente antes e durante e depois. Por exemplo, falar das vendas, né? Quando eu tô com venda, quando eu quero melhorar nas vendas, eu tenho medo de oferecer, eu tenho preguiça de estudar, eu não vou conseguir fazer esse processo. Então, o que tá acontecendo antes? O que me impede? Quando eu tô com vício. Eu tô me sentindo muito estressado, eu tô com medo de alguma coisa e eu uso esse vício para me sentir mais corajoso. O que acontece durante? Durante eu me sinto muito bem e tal, e depois? Depois eu me sinto culpado. Ou durante eu me sinto muito corajoso, mas depois eu me sinto muito culpado. Então, eu vou anotando tudo aí. Então, vocês agora vão anotando, vão mentalizando já o que você tá fazendo nesse momento, o que você quer fazer nesse momento. Certo? Aqui outras perguntas pra gente mapear mais ainda. Frequência, sensação física que sente, tudo mais. Toda vez que vocês tiverem essa dúvida, vocês podem voltar para essa aula, pegar o PDF e reler. Passo 2. Associar uma alavanca. Estabelecemos o que a gente quer. Eu estabeleci uma coisa que eu quero melhorar. Desses exemplos, aumentar as vendas ou perder um vício. Vocês querem dar um exemplo, talvez? Douglas, fala sobre isso aqui para usar na aula, que eu já dou exemplo especificamente disso. Em todos os passos. Alguém tem um exemplo que queira colocar aqui para a gente trabalhar? De alguma coisa que quer melhorar ou evitar? Um comportamento que quer melhorar, evitar? Você Então, falou sobre vender mais, algumas dicas aí da alavanca. show, beleza. Então, vou manter o vender mais e vou usar o vender mais e o vício. Claro que vender mais é de acordo com o momento que você está agora. Se eu sou autônomo, se eu estou trabalhando na parte de técnica da venda ali, 1 a 1, se eu estou trabalhando no B2B, se eu estou administrando uma empresa, se eu cuido só de estratégias de vendas. Mas aqui eu vou falar da parte básica, que é eu lidando com outra pessoa. Simplesmente isso a gente especifica o melhor possível. Então, primeira coisa, eu vou definir o que eu quero. Então, eu vou definir mais o que eu quero. Por exemplo, vender mais é muito abrangente. Vamos colocar assim, poxa, eu quero aumentar 10% do meu faturamento. Eu vou colocar assim, eu quero vender R$ 1.000 a mais. Eu quero vender R$ 10.000 a mais. No meu dia, na minha semana, no meu ano. Vou colocar assim o básico, R$ 10.000 a mais no meu mês. Quero fazer R$ 10.000 a mais. Estabeleci uma coisa mais específica, mensurável. Consigo saber quando eu cheguei lá. Aí depois, cada um, dentro do seu processo, vai especificar mais ainda. Exemplo, vou pegar o caso da Regiane, eu vou vender mais
luva de silicone, R$ 10.000 de perfumes através do WhatsApp, R$ 10.000 a mais de perfumes através do PAP, da venda porta a porta, R$ 10.000 a mais através do Instagram. Então, preciso definir a rota mais específica possível, a meta mais específica possível. Então, eu vou pegar essa de R$ 10.000, cada um depois coloca o produto e a estratégia depois, para a meta se tornar mais específica possível. Agora, eu vou associar uma alavanca. Cara, eu amo essa parte aqui. Nossa, como eu amo. Ela é muito boa. Que você tem que associar uma dor imensa a não mudar agora. É aquele momento de você colocar o dedo na ferida. Então, vou dar exemplo. Lá há muito tempo atrás, acho que, sei lá, uns 8 anos atrás, quando eu comecei na questão de vendas, eu tinha participado lá da empresa que a Regiane estava, a Rinode. E aí eu falei assim, nossa, que legal, vou começar esse projeto aqui. E só que eu detestava vender. Eu tinha muita vergonha de vender, eu tinha muito medo de vender, eu tinha muita trava para vender. E aí, o que me ajudou a tomar uma atitude foi fazer isso aqui, uma alavanca. Só que eu não sabia que era uma alavanca ainda. O que é essa alavanca? É eu associar, é eu começar a ter consciência do quanto a dor isso vai me causar na vida se eu não mudar isso agora. Por quê? Vou imaginar numa dieta. Eu tô lá, nossa, na padaria, indo comprar um pão e eu vejo um pudim brilhando e me chamando para ser comprado. E aí eu falo assim, nossa, eu preciso economizar no açúcar. E o pudim fala assim, ô meu querido, se eu vou te dar um problema, vai ser daqui a uns 20 anos, mas o prazer é agora. Eu, na sua dieta, não vai fazer tanta diferença. Você não tá comendo pudim todo dia, você tá? Aí você vai falar, não, não tô. Aí você vai lá e compra o pudim e come. Por quê? Porque a dor é muito distante e o prazer é imediato. Então você tem que inverter isso quando você quer mudar alguma coisa. Você tem que trazer aquela dor para ser o mais imediato possível para você conseguir vencer aquilo. Então, vou dar exemplo. Se você comesse um pudim e ganhasse 20 quilos naquele mesmo momento, ninguém ia tocar em pudim. Só que a gente sabe que não é assim. Então, o que acontece? Hoje, quando você não vende mais, você não sente tanto porque tem amanhã para você vender. Tem amanhã para você faturar mais. Tem amanhã para você se tornar um pai melhor, melhorar alguma questão, vencer um vício. Tem sempre amanhã. Agora, quando você traz o máximo de dor possível pro hoje, pro agora, a dor ela começa a ser uma coisa muito mais palpável, muito mais presente. E eu vou usar um exemplo aqui de como a gente faz isso. A única maneira de efetuar uma mudança agora é criar um senso de urgência tão intenso que somos compelidos a seguir em frente. Como eu falei, se você engordasse 20 quilos ao comer um pudim, você não comia agora. Se queremos criar uma mudança, temos que compreender que não se trata de uma questão que se podemos fazer ou não, mas se vamos fazer ou não. E se a gente vai fazer ou não, é de acordo com a dor e o prazer. Ou seja, a negociação não é tipo assim, eu posso fazer, eu não posso fazer, mas se eu vou fazer ou não. E a dor que está impelida nisso. O que isso quer dizer? Vou dar exemplo aqui. Tem uma técnica chamada Duque de Wellington, que aí tem até um vídeo lá nas aulas adicionais que eu explico mais profundamente a história dessa técnica, que eu só vou falar como realizá-la. Aí já vou contar um pouco da historinha. Tinha um Duque, chamava Wellington, e aí toda vez que ele tava com muita dúvida de fazer uma coisa, estou contando a história bem resumida, ele pegava um papel, passava no meio, de um lado ele escrevia a parte ruim de tomar aquela decisão e a parte boa de tomar aquela decisão. E aí, qual que tivesse mais, ele aceitava. Então, exemplo, vou comprar um reino, vou entrar em guerra. Qual é o lado ruim de entrar em guerra? Qual que é os benefícios de entrar em guerra? Depois que ele escrevia tudo, pós e contras, ele tomava uma decisão. Então, o que você vai fazer aqui? Para você ter essa dor, essa alavanca de dor, você vai escrever tudo de ruim que pode acontecer se não mudar isso agora. Então, para você, quando eu precisava aprender a vender, a lidar com negociações, eu coloquei lá, cara, se eu não aprender a negociar, quem vai escolher o dia que eu vou estar com a minha filha vai ser o meu chefe. Se eu não aprender a vender agora, eu nunca vou ter liberdade. Talvez eu não vou conseguir dar uma vida para minha esposa que o pai dela dava para ela. Eu não vou ter liberdade financeira, eu não vou ter liberdade geográfica, eu não vou ter liberdade de tempo, eu não vou fazer isso aqui, eu não vou realizar esse sonho, eu não vou ter, em tantos anos de vida, a experiência disso, daquilo. Como que vai ser a admiração de mim comigo mesmo quando olho no espelho, sabendo que eu tenho potencial e não transformei isso em potência, não transformei isso em ação? Como que vai ser o olhar dos meus filhos ao olharem pro pai, né? Porque às vezes alguns pais falam assim, por que você não cresce que nem o vizinho? E alguns pais olham, o pai do fulano faz isso, leva fulano pra passear e você não leva pra passear. Qual que vai ser o olhar dos meus filhos comigo? Qual vai ser o olhar da minha esposa ou do meu marido comigo? Então eu vou escrevendo, cara, se eu não melhorar isso aqui, quais vão ser as consequências negativas? E enche mesmo, quanto maior for a dor nesse momento, mais força você vai ter. Esqueci agora o nome do cara que ele fala, né? Se dá uma alavanca e um ponto de apoio, eu moveria o mundo. Ou seja, quanto maior for esse ponto de dor, mais ação que você vai ter. Por quê? Planejamento é lógico. É neocórtex. Você consegue planejar tudo. Atitude é límbico, é emocional. Então o cara ele vai lá, planeja tudo, mas ele não consegue colocar em prática. Por quê? Planejamento é lógico, mas atitude é emocional. Para você ter atitude, você tem que trabalhar o seu emocional, não só o seu planejamento. Por isso tem muita gente que o cara é intelectual, entende tudo e não tem atitude. E tem gente que não tem nada de entendimento sobre aquilo e o cara tá mandando ver.
E ele faz acontecer. Porque às vezes o cara tem muita vontade, ele tem o emocional dele, talvez a linguagem dele que ele entende é só aquilo, ó, que eu vou perder e que eu vou ganhar. E é o suficiente para ele entrar em atitude. Então eu vou pegar e vou escrever o máximo. Cara, se eu não bater essa meta, se eu não melhorar isso, no caso, eu vou dar exemplo das vendas, se eu não vender mais, se eu não aprender a vender, se eu não estudar a venda, se eu não dedicar nisso aqui, se eu não ficar fera nisso aqui, o que que eu vou perder? O que que minha vida vai piorar? Então, quer saber como vai ser os próximos 5 anos da sua vida? Só olhar os 5 últimos anos. Se você não mudar nada, nada muda. Então, o que que eu vou perder? Eu vou ficar feliz se os próximos 10 anos eu continuar nos mesmos hábitos dos últimos 10 anos? Eu vou ficar realizado? Que história eu vou contar? Porque a vida nossa é limitada. Eu preciso aumentar, eu preciso colocar o dedo na ferida o máximo que a gente puder, a ponto de a dor ficar gritante mesmo. Lembro da história de um cara que chegou no posto de combustível e aí tinha um cachorrinho gritando de dor. Aí ele perguntou pro frentista assim: cara, por que aquele cachorro tá gritando tanto? Cara, aquele cachorro tá gritando pra caramba, deve tá doendo pra caramba, né? Ele tá machucado. Ele falou: não, nem tá doendo não. Ele falou: como que não tá doendo? O cachorro tá gritando pra caramba. Tá deitado em cima de um prego. Falou: nossa, coitadinho dele, deve tá doendo muito. Aí o frentista respondeu: se tivesse doendo tanto mesmo, ele levantava e saía. Então acontece, o cachorro não levantou porque não tava doendo o suficiente. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós estamos numa situação de vida que nós não alcançamos o chamado limiar da dor, que é aquele momento que você chega num ponto de dor tão grande que você fala: basta, eu não aguento mais. Eu preciso sair dessa situação agora. E é só quando as pessoas chegam nesse ponto aqui que elas mudam. Quando elas não chegam nesse ponto, elas não mudam. Elas ficam procrastinando, deixando para depois. Por quê? Tem até uma frase que diz que eu prefiro o demônio que eu conheço do que o demônio que eu desconheço. Ou seja, eu prefiro muito mais passar pelo problema que eu conheço do que aquele problema que eu não conheço direito. Por isso algumas pessoas não terminam relacionamentos sofrendo muito. Tem pessoas que continuam ganhando mesmo tanto, porque ela acostumou com a batalha, ela acostumou com a dor. E ela não muda, ela não chegou no limiar, ela fala que tá difícil, ela fala pra todo mundo como ela tá sofrendo, mas ela suporta mais dor. Tem até um exemplo exagerado de um cara entrando na casa de um cara que tem depressão, que tá na cama, e o cara coloca a arma na cabeça do outro e fala assim: quero que você comece a se sentir bem agora. Por uma questão biológica de sobrevivência, aquele cara ele começa a produzir serotonina, e o cara começa a se sentir melhor. O cara fala: caramba, mas ele conseguia fazer isso antes, só que ele não tinha um estímulo, certo? Então, de acordo com se você consegue colocar um estímulo certo, na hora certa, você consegue um movimento, você consegue ter um limiar da dor a ponto que a única alternativa que você vê é sair, é agir, é se mover. E nesse momento você muda. O cara bebe a vida inteira. E aí, quando ele pega e descobre um problema, talvez uma cirrose, alguma coisa assim, ele para. Tem uma garota que ela bebe há mais de 10 anos. Com uma frase, ela parou de beber. Conversei com ela, em 5 minutos ela parou de beber. Que eu falei pra ela assim: cara, quando eu entrei no carro com você, eu senti seu bafo. E tava um cheiro tão forte. E eu pensei que você tava com o estômago vazio, a gente comeu e tudo mais, só que você ficou com mau hálito. Ela vai ver isso, essa aula daqui a pouco, depois, vai ficar gravada, aquela aluna também. Eu falei: nossa, ficou um mau hálito. E depois eu te dei um chiclete. E depois você comeu e não passou. Aí depois, no outro dia, eu comentei com ela, ela foi no dentista, o dentista falou: ah, porque você tá bebendo e pode causar isso e tudo mais. Ela falou pra mim: Douglas, parei de beber. Hoje faz, eu acho que 2 semanas que isso aconteceu, 2, 3 semanas. Ela disse que não bebeu mais. E ela bebia já, tipo assim, muitos anos já. Eu bebia todo final de semana, tudo mais. Entre os amigos eram de beber, ela tinha várias histórias de beber e não lembrar mais das coisas. E era frequente, assim, não era uma coisa que acontecia só de vez em quando. Então acontece, quando você associa uma dor, né? Eu digo aquela pessoa que ela não tem uma vida saudável. Aí um dia descobre um câncer, descobre alguma coisa, a pessoa do nada tem que ter uma vida saudável, começa a se cuidar. Porque aconteceu uma dor intensa. Então, o nosso cérebro evita dor mais do que busca prazer. Para a gente começar um impacto emocional, vamos começar a mudança? Mais interessante é a gente colocar uma dor muito forte do que simplesmente um benefício. Porque você fala assim: ah, se eu melhorar de vida, eu posso ganhar mais dinheiro, posso fazer isso. Só que às vezes o benefício não fala tanto com aquela pessoa. Mais pra frente, sim. Mas normalmente, você viu aquele vendedor que você coloca a meta, ele não se interessa. Aquela pessoa que fala assim: olha, faz isso, eu te ajudo, eu pago o seu estudo, se você se esforçar, eu faço aquilo, né? Como os pais fazem isso com os filhos. E eles, porque o prazer, a recompensa, às vezes não fala tanto com essa pessoa. Então você tem que colocar o quê? Uma dor. Que nem no meu caso. Eu não tava nem aí querendo vender, eu não gostava de vendas. O dia que eu perdi minha casa e minha namorada falou assim: Douglas, tô grávida. No outro dia, eu tava com uma revista da Avon porta a porta, batendo de porta em porta, sem produto nenhum. Aquela preocupação com tudo fez com que, cara, eu preciso me mover. Então, para a mudança de verdade, você precisa criar uma nova associação emocional tão forte e negativa quanto o padrão antigo. Ou seja, cara, se o seu padrão dói muito, aquilo que você faz é muito difícil de fazer, você tem que criar uma dor maior ainda para você mudar. Em outras palavras, se o seu padrão de vida tá podre, você tem que criar uma dor muito maior do que esse estilo de vida.
muito maior para você mudar. Criar um tipo de dor intolerável para o seu padrão antigo mudar. Se uma parte ainda aceita ou tolera o comportamento limitante, se é uma coisa aceita e tolera minha falta de vendas. Tem gente que fala, ai, eu pego o ônibus todo dia, como que é difícil. Mas você aceita, cara. Toda vez que você pega, não tá um sentimento assim, tipo assim, cara, eu não aceito isso aqui. Você tá lá e você aceitou. Tem gente que tá devendo há muito tempo e o cara aceitou que tá devendo. Tipo, você virou uma identidade dele. Ele conversa, ele conta piada como ele tá devendo. Tem gente que conta piada sobre... Lembra eu de um senhorzinho, né? Um senhorzinho barrigudo assim, né? Tava de 70 anos. Ele encontrou outro senhor de 75 anos, o cara tava no shape, tava definido. Aí ele chegou pro cara, acho que isso tá no livro do Paulo Vieira, ele contou essa história. Aí ele chegou no cara bombado, o senhorzinho barrigudo, falou: você tá vendo essa barriga aqui? Isso aqui não é uma barriga, isso aqui é um calo de tanto fazer amor. Então o que acontece? Ele pegou e ele fazia brincadeira. Mas por quê? Ele se identificou com o problema. É o problema de estimação dele. E quando você pega um problema que você acostuma com ele, você não muda. Você começa a fazer piada, você começa a fazer joguinhos, você começa a fazer tantas outras coisas. E aí você não vai mudar. Já viu a gente que vai num lugar, conta piada como a vida financeira tá difícil, como a vida política é do Brasil. São pessoas que elas já se acostumaram com a dificuldade, que elas não estão focadas em soluções ali naquele momento, do que ela pode fazer naquele momento. Então, se você tolera aquela pessoa, aquela situação, aquela coisa, ela vai continuar na sua vida. Então, ela com uma roupa velha desconfortável que você recusa jogar fora. Só mudando de verdade quando a dor continua. A dor de continuar é maior que a dor de mudar. Limiar da dor, como eu falei pra você, um nível tão extremo que você sabe que você tem que mudar aqui agora. Agora a gente vai fazer a técnica de amplificação da dor. Pega essas perguntas, faz pra você, analisa, anota, pra você sempre se fazer, pra você aumentar esse limiar da dor, certo? Para a Carol que vai fazer essa oferta amanhã do trabalho, você pode fazer isso pro cara se ele não contratar você. Você faz essas perguntas pra ele. Então, ó, imagine que você mantendo esse padrão pelos próximos 5 anos. Como você se sentiria? Imagine que nada muda. Como estará a sua saúde? Sua autoestima, seus relacionamentos. Quais dos seus sonhos serão adiantados ou enterrados? Quem você vai decepcionar? Quem você vai perder? Olhe nos olhos da pessoa que você mais ama e diga que vai continuar preso nesse padrão. Cara, eu fico doido. Tempo atrás eu participei de um casamento e aí veio o cara falando lá pra mulher: ah, eu faço tudo por você, quero ser o meu melhor homem pra você. Aquilo me quebrou por dentro. Porque eu, analisando ele, eu sabia que aquilo não era verdade. E aquela mulher olhando pra ele, tipo assim, falando: ah, eu quero ser a melhor pessoa por você. E os dois eram mentirosos. O cara não movia... É verdade, os dois eram mentirosos. Ele não lia 5 páginas a mais da profissão dele para conseguir mais dinheiro, uma condição melhor para aquele casamento. Aquela mulher não aguentava segurar uma reclamação para não encher a vida dele. A mulher, ela não poupava nenhuma palavra. E ele poupava todo o esforço. E estavam lá, juras de amor. As pessoas falam isso porque às vezes não tem como você medir, né? Quando você começa a medir, aí o negócio fica difícil. Então é terrível quando as pessoas estão mentindo para si mesmo e mentindo para outra. A virtude mais necessária para a mudança é a sinceridade. Se você não aceita onde você está, a situação que você tá, você não melhora ela. Então, olha nos olhos com a pessoa que você ama e diga: cara, eu vou continuar preso nesse padrão, porque todo mundo aqui em 20 anos pode se tornar top 1 na sua área. 20 anos é muita coisa. 20 anos você consegue mudar muita coisa, tá entendendo? Mesmo que você crie um nicho diferente, você consegue se tornar uns tops um cara muito bom nessa área. Anote todas as perdas mentais, emocionais, físicas, financeiras, espirituais. Você precisa sentir que essa dor para mudar agora. Quando eu faço essa pergunta pra você, cara, como que você sentiria se você não mudasse nada, se você perdesse as coisas? Por exemplo, ó, imagina que agora imprimir mais de novo, o dobro de dinheiro que tem, o seu dinheiro vale metade, a inflação cresceu. Aí o que acontece? Imagina que eu começo a colocar várias situações que tudo fica mais difícil pra você. Nem aconteceu, mas você tá sentindo a dor agora. É isso que esse exercício vai fazer. Ele vai pegar uma dor futura e vai trazer pra agora. E aí, com essa dor que você tá sentindo agora, você tem emocional suficiente para tomar uma decisão. E você precisa sempre relembrar isso. Lembro de 2 garotas que elas estavam lá na aula sobre metas e alavanca emocional. Eu falo mais sobre isso no módulo de metas. Tem muito mais profundamente como você fazer essas alavancas. Mas acontece, imagina ali que tinha 2 garotas que elas já estavam fazendo dieta faz muito tempo e nunca seguia dieta. Aí um dia as duas pararam uma para outra e falaram assim: olha, elas pegaram uma lata de comida para cachorro, aquela carne para cachorro, e no Brasil é permitido a carne para cachorro ter carne de cavalo. Então elas pegaram e falaram assim: olha, se a gente não cumprir a dieta, se a gente quebrar a dieta, cada uma de nós vamos ter que comer uma lata dessa carne aqui. E ela contou isso para todos os amigos. Ou seja, elas não ficaram só pra ela, contaram pra todos os amigos, pra todo mundo colocar pressão também. E toda vez que elas queriam comer alguma coisa diferente, queriam quebrar a dieta, elas voltavam lá e elas começavam a ler o rótulo, os ingredientes, né, da lata. Carne pra cachorro, aí via lá carne de cavalo, muitas coisas. Aí ela embrulhava o estômago e ela conseguia ser firme na dieta. Ou seja, ela criava uma dor muito maior do que aquela dor da dieta, uma dor muito maior do que a dor que ela estava passando, do que o prazer de quebrar a dieta, o prazer de quebrar a meta, e elas conseguiram continuar firmes naquela meta ali. Então dá pra gente fazer essa questão também. Eu vou comentar aqui sobre a questão da aposta, mas até aqui alguém tem uma dúvida? Não. Chora, Luizão. O Douglas, tá me ouvindo bem?
Referente à questão da alavanca ali, né? Essa listagem. Você recomenda que eu faça esse questionário de perguntas para mim mesmo? De quanto em quanto tempo? Todas as vezes que você for tentado a quebrar sua meta. Exemplo da minha lista que eu fiz, se eu não vendesse, eu lia ela todos os dias. E no começo, nos primeiros dias, eu lia ela 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Porque de manhã eu tentava, muitas vezes eu falhava e ficava frustrado. E aí, no almoço, eu lia de novo, porque a frustração futura me parecia pior do que a frustração presente. E aí, à tarde, eu tentava de novo. E aí, eu me frustrava de novo. Você lembra, Luiz, igual as histórias que eu contava lá, né? Cara, tem aquela lá que eu fiz 473 tentativas de venda de produto e eu não vendi nada. Que eu peguei o Vista Verde lá, que era o bairro aqui perto, fui casa a casa e não vendi nada. Eu voltei pra casa, eu tava frustrado. Como que eu tive força pra começar a vender de novo? Usando isso aqui. Então eu falei, cara, se eu não continuar tentando, eu não vou sair dessa situação. Então eu lia todos os dias, até me tornar muito bom naquilo que eu não gostava, tá entendendo? Então lê toda vez que você se sentir tentado, lê. Lê, vou colocar aqui pra você, pelo menos aí 90 dias. E vai aprofundando. Toda vez que você sentir uma coisa a mais, coloca nessa lista aí. Alguma dúvida a mais? Gente, eu estou falando muito rápido. Se eu estiver falando muito Não. rápido, vocês podem falar também. Beleza. Então já passamos essa parte. Passo 1, saber o que eu quero. Passo 2, eu tenho que colocar uma alavanca de dor. Ou seja, imagina que eu quero vender mais. O que eu ganho se eu vender? Depois a gente vai falar disso. Quer dizer, o que eu perco se eu não vender? Então, exemplo, se eu estou falando de um vício, eu vou colocar aqui. Então, eu tenho um vício em qualquer coisa, em bebida, fumar, em pornografia, em trair, em cocaína, em falar mal dos outros, fofoca. Eu coloco vários tipos de mau hábito. O exemplo fica na internet, nas redes sociais, no TikTok. Eu coloco lá. Agora, uma pessoa que não entrou, antes eu estava falando com uma aluna aqui. Ela falou, Douglas, não tive tempo para fazer a aula. Eu mandei para ela assim: manda um print para mim do tempo que você ficou nas redes sociais. Então, para ver se realmente essa pessoa não, se ela não teve tempo, né? Que a pessoa, eu não fiz as aulas, 3 semanas sem fazer as aulas, eu tô com correria e tal, não tá. Manda para mim quantas horas lá você tá no Facebook, no Instagram, manda para mim. Então, os seus vícios, coloca lá também, passa isso aqui por todos os seus vícios. Se eu continuar nesse vício, como que vai ser minha vida? Se eu não mudar esse vídeo de 5 anos? Cara, como que as pessoas vão me ver? Se esse vício ele fosse exposto para as pessoas, como que ia ser minha reputação? Como eu ia me sentir? E vai colocando tudo. Agora você é advogado do diabo. Tudo de ruim que pode causar na sua vida, os seus vícios ou o seu comportamento, você vai escrever aqui. Passo 3. Associar. Na verdade, esses dois aqui são um passo só, mas eu dividi. Por isso, normalmente, o NAC, eles são 6 passos, aqui ele vai ter 7. Depois, associar um prazer intenso à mudança. Aqui, eu vou colocar uma técnica também, que não é do NAC, eu aprendi também, mas eu vou pegando uma parte de um e vou montando as coisas, né? A gente vai montando, vai criando a técnica mais forte possível. Você vai fazer o seguinte, muitas vezes, mesmo eu falar, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, não pode ser forte o suficiente. Então, o que é interessante fazer? Eu criar uma alavanca que não exista, eu criar uma dor que não exista, que se chama as apostas. Eu amo as apostas. Por isso eu gosto dessa aula. Porque você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá, exemplo, eu vou estudar vendas, a meta é vender mais. Se eu não estudar vendas 1 hora, 3 vezes na semana, aí você coloca uma coisa que vai te dar muita dor. Então, por exemplo, se eu não estudar vendas 3 vezes por semana, durante 1 hora, se eu não for para academia 3 vezes por semana, ou se eu quebrar esse vício essa semana, você coloca lá, eu vou ter que pagar R$ 1.000 a uma pessoa que eu não gosto, R$ 1.000 a um amigo, R$ 1.000 pra sogra, R$ 1.000 pro sogro. Eu vou, ou você coloca uma coisa que você não gosta mesmo. Então, vou dar exemplo aqui. Tava com um rapaz, tava fazendo uma consultoria numa empresa, e aí tinha um rapaz que você entrava no Facebook dele, ele falando de política. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, se você não bater essa meta, que a meta dele era fazer caminhada. Se você não fazer exercício 3 vezes por semana, no final de semana, você vai comprar uma camisa do cara que você tá falando mal na política, do partido dele, vai colocar essa camisa e vai tirar uma foto e postar no Facebook, falando que você estava errado esse tempo todo, que você mudou de partido. Ele falou, nunca vou fazer isso. Eu falei, é essa dor que eu tava buscando. Essa dor que eu tava buscando. Então você tem que fazer uma coisa que realmente te coloque você no limiar da dor. Outro exemplo, tinha um cara que tava fazendo o evento, esse aconteceu no evento do Wendel também. E aí o cara tava um senhor, assim, aquele senhor fumando, assim, que fumava bastante, aquele bigode amarelo, assim, tanto fumar. E aí o pessoal tava fazendo essas apostas e ele pegou e falou, eu quero postar também, eu quero parar de fumar. Mas aí o pessoal viu que fazer uma aposta de R$ 1.000, de R$ 2.000, de R$ 3.000, R$ 5.000 não ia fazer diferença pra ele. Ele parecia o dono daquela empresa lá, então R$ 5.000 eu pago a aposta aqui, beleza, fumo de novo. Não adianta. Então aposta, se você quebrar aquela ali, você
tem que fazer, né? É uma penalidade. E aí ele pegou e falou o seguinte: o cara viu que essa aposta de 5 mil reais não ia fazer diferença pra ele e aquele senhor com aquele bigodão enorme. Então o cara virou pra ele e falou assim: vamos fazer outra aposta. Se você fumar, você vai ter que raspar esse bigode. Aí na hora aquele senhor, já de idade, ele pegou assim, fez uma cara assim, apertou o microfone que até as veias da mão apareceu no microfone, né, na mão, assim, na hora que tava apertando o microfone. E ele falou assim: não, aceito, vou fazer essa aposta com você. Se eu fumar, eu vou raspar o bigode. Aí depois acabou o treinamento, o pessoal foi num restaurante comer e tal, né? Aí chegou lá, foi a família dele também e tudo mais, né? E aí a pessoa tava conversando, né? Tava ele, a esposa dele, os filhos dele já com 30 anos, 35 anos. E o pessoal disse, os filhos dele diziam que nunca tinha visto o pai sem o bigode. Aquele bigode acompanhou aquele pai a vida inteira. Aquele pai nunca tirou o bigode. E era tipo como se fosse uma estima dele, aquele bigodão. Então na hora que ele apostou o bigode, que ele ia parar de fumar, naquela noite ele nem pediu café lá. Ele bebeu água para não dar vontade de fumar. E ele parou de fumar. Depois não fumou mais aquilo. Porque ele colocou uma alavanca tão forte, que era raspar o bigode dele e quebrar a palavra dele para várias pessoas, ele criou uma penalidade que não existia, que ajudou ele a parar de fazer isso. Exemplo, eu mesmo. Ganhei academia várias vezes, não ia. Aí um dia que o meu amigo participava de uma seita muito, muito estranha, e ele falou: Douglas, vamos? Eu falei: não vou não, de jeito maneira. Aí eu fiz uma aposta com ele: olha, você vai me cobrar todo dia pra ir pra academia. Se eu não for, pelo menos 3 vezes por semana pra academia, final de semana eu vou nesse lugar com você lá, ficar 4 horas lá. E aí o que acontece? Eu fiz 6 meses de academia sem faltar um dia. Porque eu acordava de manhã e pensava assim: tá muito frio, vou ficar aqui na cama, tá muito bom. E eu lembrava, eu 4 horas lá naquele lugar, nossa, que não gostava de jeito nenhum. Aí acontece, cara, eu levantava e ia, porque a dor de estar lá era muito maior. Eu fiquei fiel à academia, eu fiquei 6 meses sem falhar nada. Então, é isso. Crie uma aposta com alguém, mas uma aposta que te crie dor mesmo. Não pode ser uma coisa assim: eu vou tirar um açúcar, eu vou não sei o que. Não, tem que ser uma coisa que mexa na sua reputação, que é raspar a cabeça, a sobrancelha, é alguma coisa assim que mexa com você mesmo e que você tem que anunciar para todo mundo que você vai fazer, para que quando você pensar em procrastinar e não ter aquele hábito ou voltar para aquele vício, aquilo te cause uma dor muito grande. Esse é o upgrade que eu dou para essa técnica de você criar uma penalidade para você, em vez de só de usar uma penalidade natural. Alguma dúvida aqui? Terceiro passo: criar um prazer intenso, associar um prazer intenso à mudança. Então, a gente escreveu tudo que a gente vai acontecer se a gente não aprender essa técnica, ou se a gente não mudar, se a gente não vender mais, se a gente continuar com isso. Então a gente vai fazer o oposto. A gente vai escrever tudo de bom que vai acontecer. Vou dar exemplo, como a Regina colocou, se você vender mais. Então se eu vender 10 mil reais a mais, ou se eu aprender a vender, para vender talvez 10 mil reais a mais, 50 mil reais a mais, R$ 1.000 a mais, o que de bom vai acontecer na minha vida? Aí escreve: poxa, liberdade de tempo, liberdade financeira, vou poder investir, vou poder comprar tal coisa, vou fazer isso, vou me sentir muito bem, vou me sentir respeitado. Então imagina você chegando para amigos antigos, para sua família, com aquele resultado financeiro, com aquelas habilidades. Tudo isso vai anotando, vai anotando, vai anotando. Se eu conseguir vencer esse vício, como que eu vou me sentir? Anota tudo. Enquanto o passo anterior você gosta do padrão antigo, esse passo ele cria uma nova direção irresistível, um futuro cheio de prazer, significado, poder pessoal. Então imagina como vai ser a sua reputação, a sua imagem perante sua família, mulher, maridos, filhos, comunidade, trabalho, mundo, legado, como você vai se sentir. Quantas vezes eu tenho que rever isso? Toda vez que eu me sentir tentado. Então eu ouvir a minha dor e o prazer. E vou visualizar isso. Como que vai ser minha vida? Fecha os olhos 5 minutos. Imagina a vida sem eu mudar e a vida com eu mudando. Se a mente só associar a mudança com esforço, sacrifício e insegurança, ela vai sabotar o processo. Ou seja, você só pensa que o processo é doloroso, que, nossa, cara, eu já tô ralando pra caramba na vida, eu já sofro demais. Essa mente, ela fica sem esperança. Eu preciso dar um ponto de esperança pra ela. Então imagina que o cara fala assim: vou estudar pra eu ter um relacionamento melhor. Aí ele só pensa nas coisas ruins do relacionamento, que ele já passou, esforço. Não, cara, ele tem que pensar também do lado bom, depois de ele ter um bom relacionamento. Como é se sentir que tá amando, sentir a conexão. Douglas, eu estou com muita dificuldade de ver, talvez, referências boas. Uma vida, como seria uma vida depois que eu melhorasse isso? Faz uma pesquisa de mercado. Vai começar a buscar pessoas que já superaram aquilo. Por exemplo, eu quero aumentar a minha vida financeira. Eu vou pesquisar pessoas que tiveram resultado financeiro. Como que é a vida delas? Como que é a rotina delas? A única coisa que aqueles vlogs de influencer pode ajudar, né? Que você vê que talvez com uma rotina daquela pessoa, com tempo livre e tudo mais, né? Tem tantos perfis aí de pessoal que tem relacionamentos de sucesso,
sucesso. Então ver esse relacionamento, esse relacionamento profundo. Uma das professoras que eu tenho, a Tabitha, ela foi uma pessoa muito importante. A referência dela de relacionamento mudou minha cabeça sobre relacionamento. Ela estava casada na época há 16 anos, hoje já deve ser mais de 20 anos. Ela estava casada há mais de 16 anos, e aí o marido dela passava na frente da câmera enquanto ela estava dando aula, e ela ficava babando no marido. 16 anos de casamento, e ela ainda desejava o marido enormemente, tinha uma paixão enorme por ele, porque cultivava o relacionamento. Porque o que a referência da maioria das pessoas vai falar? Relacionamento desgasta com o tempo, esse negócio de prazer e desejo ele vai embora. Isso é resultado da maioria. Isso é resultado da maioria das pessoas que não cuidam do relacionamento. Então eu tenho que mudar minhas referências. Muitas vezes eu tenho uma família que a maioria das pessoas, elas não cuidam do relacionamento, elas traem, ou essa minha família ela não prospera, ela não ganha dinheiro, ou elas não são espiritualizadas, elas não têm fé, ou elas não cuidam do corpo, não faz exercício físico, não tem saúde. Então tem várias referências ruins. O que eu preciso fazer? Criar referências novas. É que nem aquele programa social que teve, que o cara ele pegava uma criança da favela e ele colocava um dia essa criança para passar o dia com um milionário, um multimilionário, quer dizer. E essa criança que vivia na favela, ele ia lá para casa desse multimilionário, então acordava lá, brincava com os filhos, eles iam tomar café da manhã, aquela mesa enorme. Depois o cara ia trabalhar, ele levava aquela criança para ver como ele trabalhava, para ver como os filhos eram na escola também. Depois do trabalho, eles iam para um restaurante juntos, aquele jantar em família. Depois eles iam para outro lugar, tinha um filme, alguma coisa assim. Então aquela criança, ela tinha várias experiências que depois, quando ela voltava pro dia a dia dela, ela falava, cara, agora eu desejo muito mais da vida. Eu tenho sonhos, eu tenho esperanças, eu sei que existe uma vida melhor. Então é muito difícil eu desejar alguma coisa que eu nunca senti, que eu nunca experienciei. Por isso, criar referências boas é muito importante. Olha, eu quero comprar uma casa naquele lugar, eu vou visitar o bairro antes. Você não precisa comer no melhor restaurante. Vai num lugar que é melhor e pede um café só e tem experiência de estar naquele lugar. Então você trabalhar as experiências, você buscar referências diferentes. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa, ela fala, não, homem e mulher não presta, todo mundo trai. Eu falei, todo mundo quem? Porque das pessoas que eu conheço, que eu admiro, que eu ouço, assim, uma pessoa falar alto, responder o outro mal, ter uma grosseria, uma falta de educação, é uma coisa muito diferente. Nesse ciclo social. Agora, no ciclo social dela é uma coisa muito comum. Então, eu procurar boas referências e colocar na minha mente, alimentar minha mente com boas referências. Douglas, eu ainda não conheço pessoas ainda que têm essas referências. Referências físicas, referências financeiras, referências relacionais, referências espirituais, intelectuais. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar internet e livros para construir essa referência. E a imaginação. Por isso, a leitura também é muito importante. Porque a imaginação é o primeiro passo para mim começar a criar um mundo melhor dentro de mim. Então, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a seguir perfis de pessoas que têm essa vida e vou começar a assistir esses vídeos, vou começar a ler livros. E aí, eu me comunicando com essas pessoas, mesmo indiretamente, através de livros e vídeos, eu começo a criar uma referência dentro de mim. Por quê? A minha mente, ela não sabe a diferença entre ver, imaginar e assistir na TV ou no computador. Ela não sabe essa diferença. Então, eu vou criando isso para ela. Até aquilo se tornar muito real. Até gravei um vídeo esses dias sobre o luto literário. Aquela pessoa que vai assistindo aquela série e aquele personagem morre e a pessoa ela fica triste, ela sente o luto. E realmente é um sentimento real. Porque a mente não sabe se aquela pessoa é real ou não. Ele vai criando um relacionamento com aquele personagem no livro, na série, no filme. Quando aquele personagem morre ou aquela série acaba, ou acontece uma coisa cruel com aquele personagem, ela sente indignação, ela sente luto, ela sente raiva, ou ela sente muita felicidade por alguma coisa. Tem gente, muita gente, quantas pessoas não têm a experiência de admirar tanto um personagem que sente emoções afetuosas, amorosas pelo personagem, fala, nossa, eu casaria com essa pessoa. Ela cria um relacionamento, uma admiração pelas qualidades daquele personagem, que ela cria um vínculo com aquele personagem virtual. Mesmo que você não tenha essas referências pessoais, crie essas referências virtuais. Mesmo que você não tenha elas reais, crie virtuais. Então, através de livros, de vídeos. Alguma dúvida até aqui? Então, se a minha vida só for sofrimento, só vejo esforço, por isso a questão de descansar também é muito bom, de colocar pequenos prazeres na minha vida, porque se eu tiver esforço, eu desisto, cara. Minha vida tá muito difícil, pra que eu vou me esforçar mais? Que nem o cara, ele faturou 50 mil, agora ele fala, vou pro 100 mil, e ele não coloca pausa, não coloca prazer. O cérebro dele, emocional, fala assim, pra quê? A gente ralou tanto pra isso aqui, minha vida não melhorou, eu não tive qualidade de vida melhorada, pra que eu vou querer dobrar isso aqui? Dobrar o esforço? E eu vou sabotar tudo, vou fazer você perder o interesse, vou começar a procrastinar, vou ficar nas redes sociais, e o cara começa a procrastinar, ele não sabe por quê. Porque o caminho tá muito difícil e o cérebro ele precisa de pausa, ele precisa de sensações para ele continuar. Eu vou sentar, eu vou escrever tudo de bom que vai acontecer na minha vida se eu bater cada meta, seja meta física, meta emocional, meta financeira, e eu vou visualizar isso aqui. Eu vou separar 5 minutinhos para visualizar isso aqui todos os dias. Então eu vou sentar lá e vou imaginar, poxa, cara, eu tô imaginando agora, vou imaginar o meu V20, minha visão há 20 anos, né? Poxa, eu fazendo uma palestra em tal lugar, eu sendo ouvido por
tantas pessoas, eu com tal resultado, como que será a minha família, meus filhos, ou de acordo com a pessoa já os meus netos, e de acordo com a pessoa às vezes até os bisnetos, como que é a minha rotina. Então eu vou começando a imaginar a minha rotina, desde a hora que eu acordo, posso voltar naquela aula antes e depois de ter um propósito de vida, né, faz uma dinâmica também. Então eu vou imaginar como eu acordando de manhã. Poxa, eu acordando de manhã, como que é meu quarto? Como que é minha cama? Como que é a sensação? Quem está do meu lado? Se eu não tenho essa pessoa ainda, eu visualizo. Se eu tenho essa pessoa já, eu visualizo ela do meu lado. Ou imagina que a gente está fazendo um projeto fit ali, eu já imagino nós dois como esse resultado físico já. Então eu imagino ali como é que é o quarto, eu levantando, eu vou fazer o quê? Eu vou pro banheiro, como que é esse banheiro, da minha visão de 20 anos, como é esse closet. Depois eu vou tomar café da manhã, como que é essa cozinha. Se eu tenho filhos ou não, como é que são meus filhos ali, quem que tá morando comigo nessa casa, como que é essa casa, como que é a minha rotina. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou fazer exercício físico, eu vou trabalhar, onde que eu trabalho, onde que é o meu escritório. É em casa, em outro lugar, numa empresa. Eu vou imaginando cada aspecto do meu dia. E assim eu vou trabalhando essa visualização. Se eu tirar 5 minutinhos todo dia para fazer isso, eu me sinto muito mais motivado para lidar com o dia. Eu consigo desestressar menos a lidar com aquele cliente difícil. Então, imagine você livre do padrão limitante também. Cara, como que essa frase é muito boa. Como que seria a minha vida se eu conseguisse ser focado, disciplinado, produtivo? Como que seria a minha vida se eu não tivesse medo das coisas? Como que seria a minha vida se eu desenvolvesse as minhas habilidades o melhor possível? Se eu sentisse que aquilo que depende das minhas habilidades, eu tivesse maduro, eu tivesse alta performance. Então, ou seja, imagine você livre do padrão limitante, livre do vício, livre da procrastinação. Como seria a sua vida? Vai imaginando cada parte. Como seria eu com o máximo de foco, máximo de disciplina, máximo de comunicação, máximo de retórica? Coloca a sua habilidade. Como seria eu sendo extremamente habilidoso em vendas, na oratória, extremamente habilidoso em negócios, extremamente habilidoso na sua carreira, aí você coloca a sua habilidade que você tem. Imagina. Respira fundo. Imagina como seria a sua rotina, seus relacionamentos, sua autoestima. Veja-se agindo com coragem, com leveza, com convicção. Imagine a admiração das pessoas ao seu redor. Se é uma, se é sua família, se é seus amigos, filhos, se é um grupo, se são alunos, se são uma plateia, se é um teatro, se é um grupo específico, se é uma comunidade, se são as pessoas nas redes sociais. Então imagine aquele tanto de pessoas, se é o seu bairro, as pessoas da igreja, da comunidade, da sua religião, do seu estudo, da sua faculdade, da sua empresa. Imagina como essas pessoas te veem, a admiração delas a você, a admiração das pessoas ao seu redor, independente de onde você esteja. A paz interior, o orgulho de ser quem você é, de quem você está se tornando. Então, a pergunta é, se eu mudar, como isso fará me sentir em relação a mim mesmo? Quando serei mais feliz? Então eu não só noto o que vai melhorar, mas como eu vou me sentir. Essa é a pergunta. O que eu vou melhorar muda cognitivamente, intelectualmente. Só que isso não é o suficiente para eu querer mudar. Eu preciso perguntar como eu me sentiria. Quais sentimentos eu vou ter que eu vou mudar. Porque se eu falar, vou ter um carro, uma casa, o límbico fala isso, o emocional fala, não tô nem aí. Agora se eu falo, cara, como eu vou me sentir. Por exemplo, o cara fala, eu vou ter um carro novo. O límbico não liga. O seu emocional não vai mudar nada. Agora você imagina assim, cara, agora vamos imaginar dentro daquele carro. A textura do volante, o conforto do banco, o cheiro do carro, a sensação a alta velocidade. O carro tá tremendo ou não, a visão, o prestígio, a reputação. Quando eu chegar nesse carro lá na festa de família, quando eu chegar nesse carro na festa dos amigos, quando eu chegar com esse carro na empresa, quando eu chegar nesse carro em tal lugar para fechar um negócio. Então eu vou fazendo o quê? Eu vou colocando essa questão lógica em várias situações, em várias sensações diferentes. Eu vou imaginando. Aí eu vou ligar com o emocional. Aí só eu tenho atitude. Por isso meu planejamento, ele não fede, não cheira para mim. Por quê? Porque eu só faço ele de forma intelectual, cognitiva, e não tenho força suficiente para me mover. Eu sou o sábio inerte. Eu sou o sábio que não se move. Então eu sei tudo na minha cabeça, eu fiz todo o planejamento, mas eu não tenho vontade de fazer. Então isso acontece com muitas pessoas. Então eu tenho que trazer essa ideia para uma ideia emocional. O que eu vou sentir? E trazer o máximo de sensações possível. Guarda isso. Se eu for colocar uma meta, eu tenho que escrever o máximo de sensações possíveis que essa meta me traz. O máximo de sensações positivas que essa meta me traz, que essa melhora me traz, que vencer esse vício me traz, que vender mais me traz, que melhorar aquela qualidade que me traz, que me tornar o melhor pai, mãe, me traz, marido, esposa, me traz. Eu preciso colocar tudo isso em sensações.
E imagens, guarda isso. Eu preciso visualizar como se fosse um vídeo, com cor, com áudio, com música de fundo, acelerando, passando, voltando. Quanto mais movimento essa imagem tem, quanto mais música, quanto mais cores, quanto mais vívida e realista, palpável ela é, mais forte isso vai se tornar dentro da sua mente. Por isso a gente tem um quadro dos sonhos também. Tem uma aula só sobre quadro dos sonhos lá também nas aulas adicionais. Alguma dúvida sobre o passo 3? Passo 4 agora. Então, passo 4, interromper o padrão limitante. Nossa, eu estou muito motivado agora. Se eu não parar de fazer o que eu estou fazendo, não adianta nada. Se eu continuar fazendo as mesmas coisas, não importa quanto motivado eu estou. O cara muito motivado, sem um planejamento diferente, sem um caminho diferente, é como uma mosca batendo no vidro. Ela fica batendo, 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 e quanto mais força ela bate, mais ela se machuca. Ela não consegue sair. Já viu aquela mosca que vai sair da cozinha e ela pega e fica batendo no vidro na janela? Do mesmo jeito. E quanto mais forte ela bate, mais ela se machuca. Aquela pessoa, quanto mais força ela vai para a meta dela, mais ela se frustra. Douglas, eu já fiz de tudo. Eu já fiz isso, aquilo. Eu vendi tal meu carro para fazer aquele empreendimento. Eu larguei tal coisa para fazer isso por ela. Eu fiz isso, aquilo. Eu fiquei uma semana fazendo jejum. A pessoa ela tentou sinceramente, usando um planejamento falho, usando um planejamento errado. E ela se machucou, ela se frustrou muito depois daquilo. E às vezes ela fica até com medo de tentar de novo. Então a gente vai fazer isso o quê? Depois que eu já coloquei ali, defini o que eu quero, coloquei uma alavanca de dor, falei tudo que vai acontecer de ruim, coloquei ainda uma penalidade ainda se eu não melhorar isso. Falei tudo de que é de bom. E aqui você também pode colocar uma comemoração. Ah, se eu bater essa meta, o que eu vou me dar de presente também? Vai lá que nem treinar golfinho. Ah, eu fiz o negócio certo, vou me dar uns peixes. Normalmente eu me dou um peixe. Nesse dia eu vou me dar 5 peixes, por exemplo. Então coloca uma meta bem legal, uma premiação bem bacana para você. Então se eu bater isso, eu vou realizar esse sonho, eu vou fazer isso. Condiciona a sua meta a prazer. Então, além de colocar uma penalidade aqui, você vai escolher um presente que você vai se dar toda vez que você bater uma meta. Você precisa comemorar também. Na aula sobre metas, eu falo bastante mais sobre isso. Na aula do rígido também, falo bastante sobre isso. A comemoração como é importante. Porque acontece, se eu falo para você assim, ó, vamos fazer uma maratona em todo o Brasil, só que existem duas modalidades. A primeira modalidade, você vai passando de cidade em cidade, certo? Maratona não, vamos fazer uma viagem de carro, bem confortável. Eu vou passando por cidade do sul do Brasil até o norte do Brasil. E aí tem duas modalidades. A primeira modalidade, eu vou de carro parando em cada cidade, a gente come numa comida diferente, a gente dorme num hotel diferente, a gente vai num parque, a gente vai num lugar histórico, a gente vai num processo diferente, né? Você não precisa passar em todas as cidades, mas você vai fazendo esse linho e você vai parando em algumas cidades para comer, se divertir, ouvir histórias, passar em lugares turísticos. Então, devagarzinho, comemorando, tendo prazer em cada passo. O cara fala, nossa, que viagem bacana. E eu falo, se eu vou pagar isso tudo para você ainda, imagina, eu vou pagar para você fazer toda essa viagem. Você vai fazer essa viagem, conhecendo o Brasil, comendo comidas típicas, descansando, em hotéis de luxo, bacana? O cara fala, bacana, top. Agora a segunda modalidade, você vai do sul do Brasil até o norte sem pausa nenhuma. Você vai pegar o carro e vai, tá entendendo? Você vai parar só para colocar o combustível no carro e vai continuar indo. O cara fala, não, Deus me livre, ninguém aguenta fazer um negócio desse, né? Muito, é chato, é difícil, né? Exatamente isso, quando a pessoa ela faz todas as metas dela, vai pulando de meta em meta sem prazer, sem comemorar, sem fazer esse processo de se divertir no processo, de descansar, de aproveitar. Todo o processo ele se torna insuportável. Agora, se você coloca momentos de descanso, comemorações, recompensas durante esse processo, ele se torna muito mais viável e você consegue levar ele muito mais longe. Depois dessa viagem, o cara fala assim: beleza, adorei fazer isso no Brasil, vamos fazer isso agora no Canadá. Vamos passar de um lugar para outro conhecendo e tal. Ou seja, a pessoa quer refazer mais. Pode se tornar um estilo muito mais longo. Então, se você não tem esse hábito, seleciona pelo menos. Você pode fazer cada vez que você bater essa meta. Mas se você não tem dia, alguma coisa assim, selecionar pelo menos é que é uma alternativa. Não é para você fazer só isso, ou estritamente isso. É só uma ideia. Por exemplo, você pode colocar ali um dia da sua semana para você comemorar, ou a cada meta que você bate você comemora, ou você pode selecionar um dia com a sua família que você fala, olha, esse dia do mês a gente vai separar para a gente comemorar, só para a gente agradecer. Então a gente vai sentar todo mundo, vai comer uma coisa, uma receita diferente, e a gente vai, nesse momento, cada um vai agradecer pelo que tem,
pelas metas, pelo tanto que cresceu, por isso, por aquilo, por isso. Então, Douglas, quer dizer que todo mundo tem que separar um dia para fazer isso? Não, é um exemplo só. Você pode separar, eu faço de acordo com as minhas metas. Eu coloco uma meta aqui, toda vez que eu bato uma meta, eu tiro um dia para comemorar. Tem gente que é interessante fazer, exemplo, uma vez por semana, então, exemplo, vamos tirar o sábado à noite, a gente vai comemorar pela semana. Você pode fazer isso. A cada 15 dias, você pode fazer isso. Quando eu falo uma vez no mês, é só se o cara, tipo assim, Douglas, o cara tá dando muita desculpa, tá muito complicado mesmo, uma coisa muito ele vai ficar sem fazer. Aí você tira um dia por mês para fazer isso. Só que é interessante você fazer mais. Por quê? A quantidade que você consegue ser grato na sua vida está muito relacionada com a quantidade que você consegue ser feliz. Então, se você tirar para agradecer e se sentir grato uma vez no mês, é uma vida que, assim, muito escassa, né? Você não vai se sentir tão bem tantos dias. Então, eu acho que um dia só para agradecer é pouca coisa. Selecione mais um momento da sua semana, do seu mês, para você tirar um momento para agradecer. Douglas, eu agradeço todo dia de manhã nas minhas orações, sim. Só que você vai tirar um momento específico, pelo menos ali de 1, 2 horas, para você fazer isso aí. Mesmo que seja a cada 15 dias, uma vez por semana, vamos tirar um momento para agradecer as minhas metas, ou a cada vez que você bater uma meta também. Então vamos lá. É porque as minhas metas, que eu tô falando assim das minhas metas, eu consigo bater com uma semana. Eu consigo bater com 15 dias. Por isso eu faço só meta de 3 meses, você vai comemorar só depois dos 3 meses, é muito tempo. Quebra essas metas em passos menores e comemora a cada passo. Então, interromper o padrão limite. Aqui a gente falou de comemorar, certo? Quanto é importante comemorar. Interromper o padrão limitante é exemplo assim. A minha mente ela tem várias trilhas neurais, os caminhos neurais. Quando eu vou muito num caminho, ele se torna um caminho tronco, um caminho muito maior. E aqueles caminhos que eu não uso, eles são podados. É aquela questão tipo, esqueci. Aquilo que eu revejo tudo, eu lembro, eu decoro, e aquilo que eu não uso, eu esqueço. Acontece com o cérebro. Um caminho neural reforçado e uma poda neural que acontece. Até na análise corporal, a gente vê muito isso, que dá o formato do corpo também. O formato da mente, desenho da mente, depois futuramente o formato do corpo. Então, o seu padrão é tipo assim uma estrada asfaltada. Ela é fácil, rápida e automática. Imagina que a pessoa tem um vício. Toda vez que ela sente tédio, ela liga esse vício. O tédio para esse vício é tipo assim um caminho fácil, rápido e automático. Toda vez, exemplo, que eu me sinto sozinho, eu vou lá e caio nesse vício. Ou exemplo, toda vez que eu chego em casa cansado ou eu estou com medo, eu vou lá e, tipo assim, sempre tem a mesma resposta. Então, acontece a sua situação, eu tenho reação. Então, imagina, meu filho fez uma coisa, eu grito com ele. Eu fiz isso tantas vezes que virou uma reação fácil, rápida e automática. Para mudá-la, eu preciso construir um novo caminho. Ao mesmo tempo, destruir a estrada antiga. O que eu preciso fazer aqui? Você não pode mudar o que tolera. Precisa romper, chocar, quebrar o ciclo. Então, vou dar outro exemplo aqui nessa questão. Imagina que tem um CD. O cara foi lá e gravou o CD, certo? Esse CD, por que ele sempre toca a mesma música? Porque na hora que ele foi criado, ou o disco de vinil, vamos imaginar o disco de vinil. Eu pego o disco de vinil, quando ele foi criado, ele tem um padrão ali, um padrão de linhas, um padrão que foi desenhado. Se eu colocar ele tocar disso, ele sempre vai passar o mesmo padrão. É aquela mesma pessoa que procrastina, que tem aquele vício, que tem aquele mau hábito. Ela sempre tem o mesmo padrão, ela vai passar sempre do mesmo jeito. Se eu pegar uma faca e riscar isso bem profundo e colocar no toca-disco de novo, o que vai acontecer? Se eu risquei com muita força, vai interromper esse padrão. Ele vai começar o padrão e vai parar. No toca-disco ele pulava, né? No disco normal ele trava, para de pegar. Então é isso que a gente vai fazer com o nosso padrão. A gente precisa colocar alguma coisa. Por exemplo, imagina aquela pessoa que ela tá no meio da dia, ela tá comendo, ela começa a comer, ela não para. A gente vai colocar alguma coisa ali no meio que quebra esse padrão. A pessoa começa a fazer fofoca, a pessoa começa a querer procrastinar, começa a deixar para depois, tem vontade de ter o vício. O que eu posso fazer ali? Colocar ali no meio que trava esse padrão. Então o disco aqui, né, olha lá, se a marca for profunda o suficiente, em outras palavras, se aquela associação, aquela alavanca de dor que eu coloquei for forte o suficiente, ela cria um risco aqui. E a gente vai colocar lá outras alavancas de dor. Então, toda vez que eu olhar aquele pudim e eu associar aquele pudim a uma coisa tão ruim, tão ruim, tão ruim, que na hora eu quebro o meu desejo. Por exemplo, imagina que o cara, ele tá ali, ou a mulher, ela tá ali com o cara. E ela fala assim, nossa, eu tô com muita vontade de ter essa pessoa hoje na cama. E de fazer, e a gente não tem camisinha aqui. Só que acontece, eu vou ali e falar assim, mesmo assim vamos arriscar. Só que a pessoa vira e fala assim, eu tenho um problema altamente contagioso, que eu não tenho, que a outra pessoa não tem. O que essa pessoa na hora sente? Opa, tive uma questão aqui. Eu não sei se falar isso pode ser uma experiência ruim para algumas pessoas. Não sei se eu devia ter usado esse exemplo, né? Mas eu vou dar exemplo mais ou menos isso. Então, o que acontece? A pessoa estava indo fazer uma coisa, eu coloquei um exemplo de muito prazer assim, nossa,
Ou aquela pessoa que fala assim, mas eu tô sem camisinha. Ela pensa, nossa, eu vou fazer um filho com um desconhecido. Na hora ela, opa, travei. Então acontece, uma coisa que tinha muito prazer, que muitas vezes ela pode ter feito várias vezes, só que uma questão que eu coloquei ali no meio, um gatilho forte de dor suficiente, quebra o padrão. Então eu vou dar exemplo, aquela pessoa que ela vai quebrar a dieta e ela sabe que todo mundo tá olhando, que se ela quebrar aquela dieta, talvez ela tenha que pagar R$ 1.000. Ela tem que, não sei, o pessoal vai zoar ela, que ela vai, nossa, várias questões. Eu conheci gente que se tornou vegetariano e depois só continuou sendo vegetariano para não ser julgado pelos amigos. Mas no fundo, lá depois ele comia carne, mas na frente das outras pessoas não. Por quê? Porque se ele fizesse aquele em público, ele era rechaçado e tudo mais, lixado até pelo pessoal. Quantas pessoas que querem mudar a sua opinião política, querem mudar a sua opinião filosófica, mas não fazem isso porque tanto tempo que falou uma opinião, que se ele falasse ao contrário daquilo, ele, tipo, a repercussão em volta dele ia ser tanta que ele não suporta a dor. Ele fala, cara, eu já sei que isso aqui é mentira, mas eu vou levar só para mim não sofrer. Já viu aquela pessoa que no meio da discussão ela percebe que ela tá errada, mas aí do restante da frente da comunicação da conversa não é provar que ela tá certa, é irritar o outro, porque ela já descobriu que ela tá errada, mas ela não vai assumir que ela tá errada. Agora eu vou encher o seu saco, tá entendendo? Eu vou brigar por ego. Eu vou brigar aqui nessa situação só pra que eu não vou dar o braço a torcer. Então, mais ou menos isso. Tem um padrão. Alguma coisa vai acontecer aqui que vai me causar uma dor muito grande no meio desse padrão. Aí eu paro, eu risco. Então, assim também, uma simples interrupção de padrão no comportamento ou emoção limitante de alguém pode mudar completamente sua vida. Que nem o do senhor lá, ele colocou, se eu fumar, eu raspo o bigode. Coloquei um padrão ali. Deixa eu pensar no exemplo das vendas, né? Eu tenho que vender. Aí, poxa, eu começo a procrastinar. Imagina que eu tô devendo pro agiota. Aí muda um pouquinho. Coloquei um padrão ali que se eu não cumprir aquele negócio, né? Que nem eu conheci uma pessoa que ela pegou e falou assim: ah, não, ele não ameaça, não faz nada, não. Do nada começaram a encher de pedra a casa da pessoa, arrombaram o portão, quebraram tudo. E o cara falou: não, agora eu sei que o cara cobra mesmo. Agora eu vou fazer as coisas certinho, né? Então, ou seja, colocou um padrão ali que a pessoa consegue mudar. E por que algumas pessoas não conseguem, mesmo isso? Ah, eu faço uma promessa lá, mas será que eu vou seguir? Será que eu quero mudar ou não? Por que elas, no fundo, elas não querem mudar, mesmo sabendo a dor? Por causa dos ganhos secundários. Eu já vou falar aqui. Eu acho que eu só vou pegar um copo de água aqui. Então vamos lá. Ganhos secundários, voltando aqui agora. Porque algumas pessoas, caramba, eu sei que eu preciso mudar, mas eu não mudo. E eu não consigo fazer essa negociação comigo aqui. Ah, mas eu não vou colocar essa. Eu não vou fazer essa aposta. Eu não vou colocar essa alavanca de dor. Tipo, se eu não fizer isso, eu tenho que pagar R$ 1.000. Eu tenho que... não vou fazer isso, eu não vou cumprir isso. Por quê? Porque no fundo essa pessoa ela não quer mudar. Ela tem ganhos secundários em se manter daquele jeito. Aqui eu até coloquei a imagem de um rapaz fazendo um acordo com você, mas ele tá com uma máscara, né? Porque isso não é ele de verdade. Ele tá falando, eu quero mudar. Mas no fundo ele não quer, não é a verdadeira face dele. Já vê aquela pessoa que tá reclamando que a situação tá difícil, mas ela não muda. Por quê? Porque ela ficar reclamando traz uma atenção para ela, às vezes ela fica doente, traz uma atenção a ela, tanto que existem as dores psicossomáticas, que quando ela tá passando uma dificuldade, todo mundo tem compaixão dela, ajuda ela, visita ela, coisa que se ela melhorar, acabou. Então ela não quer melhorar, ela fala que quer melhorar. Ela fala, não, mas se o time me desse uma oportunidade, eu mudava. Não mudava nada. Então muitas pessoas dizem que querem mudar, mas inconscientemente não querem. No fundo, não querem, pois possuem benefícios de estar onde estão. A pessoa fala, eu vou sair da casa dos meus pais. Mas por que a pessoa não sai? Porque os pais protegem. Os pais pagam as coisas. Não, mas eu ajudo nas contas de casa. Mas lá no fundo, essa criança que se tem dentro de você tem medo de enfrentar o mundo sozinha. Tem medo de sentir que não tem ninguém do lado. Eu quero sair desse relacionamento. Por que não saio? Porque no fundo eu tenho muito medo de ficar sozinho. Eu gosto daquela companhia. Eu prefiro brigar do que sentir que eu não existo, que eu tô sozinho. Quantas pessoas preferem brigar com alguém do que sentir que não existe, sentir a solidão sozinho? Então, quantos ganhos secundários a pessoa tem? Em ganhos, inclusive, para não ganhar dinheiro. Por quê? Por exemplo, quantas pessoas que, quando estão ganhando mais dinheiro, aí dá um problema aqui, dá um problema ali, porque se ela ganhar mais dinheiro, ela não vai conseguir falar não para alguém que empresta. Tem gente que ganha dinheiro e sente culpa, porque a família não tá ganhando dinheiro. Então, para esse sentir um da família, ele não pode ganhar dinheiro, ele também começa a sentir culpa. Então, exemplo assim, se eu ganhar dinheiro, minha família vai ser raptada, as pessoas vão começar a pedir dinheiro e ela não tem muita dificuldade de dizer não. Então, o cara apareceu flanelinha ali, né? Dá uma moedinha. A pessoa fala assim, poxa, eu não tenho. Isso ela tem coragem de dizer.
mas ela não tem coragem de dizer, não, não quero dar pra você. Por quê? Porque isso exigiria dela uma força emocional que ela não tem. Ela quer ser boazinha, ela quer ser aceita. Então, dizer não é muito difícil. Então, a melhor forma de dizer não é não ter a possibilidade de dizer sim. Por isso, várias pessoas não crescem. Então, muitas vezes, eu falo que, nossa, eu quero tanto uma coisa, mas no fundo eu não quero. Por quê? Porque crescimento também é responsabilidade. Tem gente que quer falar, eu tenho habilidade para montar uma empresa, mas às vezes ele não quer ter responsabilidade de liderar. Eu posso crescer muito mais, mas ele não quer essa responsabilidade. Por isso ele não cresce. Então, ele tem um ganho secundário. Qual que é esse ganho secundário? Aí existem vários, vários e vários. Então, se continuar doente, depressivo, tem gente que fala, é porque eu tenho depressão. Por quê? Porque se ela não tiver depressão, ela vai sentir uma pessoa. Se eu não tivesse depressão e tivesse os mesmos resultados, ela se sentir muito culpada. Então, se ela tem uma muleta para ela culpar, então a depressão é o TDAH, né? Quando as pessoas falam TDAH, eu falo, não, exemplo, o curso aqui, esse curso aqui, ele encaixa perfeitamente até para quem tem TDAH. Por isso a gente tem vários métodos. Ele se adapta. Não, mas Douglas não sei o quê. Aí depois a pessoa faz ao contrário, né? Exemplo, se eu falasse que eu tenho TDAH, que eu tenho nível, talvez vou dar um exemplo para você. Porque aqui no grupo tem pessoas que são autistas, têm TDAH e fazem tudo certinho. Beleza, tem resultado, tem melhora. Só que aquela pessoa fala: "Não, mas eu tenho isso". Tá, e serve para você também. Ela coloca alguma coisa para culpar. O processo é diferente? É diferente, mas ele funciona. Aí eu vou dar exemplo. Você fala aqui: "Ah, eu tenho TDAH e autismo". Aí a pessoa fala, então eu não tenho, não serve pra mim. E eu falo, desculpa, ia existir alguma desculpa. A pessoa continua doente, depressivo, com aqueles problemas, porque ela ganha atenção, tem uma desculpa para não atingir as metas, se sente unido. Já viu o Bart nos Simpsons, né? Nos Simpsons tem um Bart lá que ele sempre tira notas ruins. Um dia ele faz uma aposta que ele ia tirar uma nota maior, e ele vai lá, começa a estudar, chega na prova, ele tira F, e ele começa a chorar. E a professora chega e fala para ele assim, ué, Bart, você sempre tira F e sempre tá de boa, nunca sofreu, por que só agora você tá chorando? Ele fala, porque agora eu tentei, porque agora eu me esforcei. Então o que acontece? Antigamente eu não sofria porque não tinha se esforçado, agora doeu porque ele se esforçou e não conseguiu mudar. Ou seja, quantas pessoas não tentam algo, uma mudança, não encaram uma coisa, porque no fundo tem medo de descobrir que não é tão talentoso assim. Tipo, que se ele tentar de verdade, ele não consegue. Então a pessoa fica assim, se eu quisesse resolver isso, eu resolvia. Se eu quisesse desenhar, se eu quisesse ter tal habilidade, eu teria, eu resolvia isso, mas é que eu não quero. Não é que essa pessoa não quer, é que ela tá ali, ó. Enquanto eu não tentar, tá entendendo? Eu fico com essa questão na minha cabeça, eu consigo. Então esse prazer, ele é muito melhor do que eu tentar e descobrir que eu não sou tão bom, né? Quantas pessoas aí não tentaram uma habilidade nova, não tentaram quebrar um limite fazem anos, sempre com o mesmo padrão? Porque tem medo. Carol, você colocou, é que nem o meu caso com a minha mãe. Sobre qual caso? Lembrei agora da questão dos pais de casa e tudo mais. É mais ou menos isso. Então, tipo assim, caramba, eu quero muito me desafiar, mas eu tenho uns ganhos secundários aqui. Eles me dão tantos benefícios. Será que eu quero trocar isso por liberdade? Eu vou sair pro mundo ou eu quero construir uma casa na árvore aqui? Mas eu prefiro a casa na árvore. Mesmo que eu não esteja vivendo aquilo na realidade, né? É que nem tem um cara que é um cara de uns argumentos muito difíceis, né? Ele falava assim: se acabar a energia em 72 horas, volta à escravidão voluntária. Como assim, escravidão voluntária? Ele falou assim: se acabar GPS, energia, tudo aí, o cara vai falar assim: imagina eu, que eu não tenho mais dinheiro, todo o meu dinheiro estava no banco, e eu não consigo comprar alimento. Ou vou colocar 2 semanas, vou colocar 2, 3 semanas, para exagerar o que ele falou. Então, acabou a energia, 3 semanas, volta à escravidão voluntária. Você prefere você sair por aí tentando achar comida numa sociedade cheia de caos? Ou você prefere ser escravo de uma pessoa que te dá comida e abrigo, só que você tem que trabalhar para ela? O cara fala, não, vou trabalhar para ela, né? Então, tipo assim, ou seja, quando a gente. Existem alguns pontos que me dá segurança, muitas vezes eu abro mão da minha liberdade. E quantas coisas na nossa vida a gente pode muito mais, mas não fazemos porque a gente está abrindo mão daquele descanso, daquele cochilo de tarde. Poxa, se eu fazer esse projeto, eu não vou assistir minha série à noite, eu não vou cochilo de tarde, não vou ficar nas redes sociais, por isso eu não faço. Cara, eu tenho um padrão aqui. Eu tenho um padrão que tenho um mau hábito, tenho um vício, ou quero fazer uma coisa e não consigo. Aí eu vou encontrar meus ganhos secundários, vou escrever. Exercício já. Escreve aí então. Você vai pegar, colocar aqui debaixo, aqui, você vai escrever, cara, quais são os meus ganhos secundários? O que que eu ganho continuar nessa situação que eu tô? O que eu tô ganhando? Se eu mudar, o que que eu perco? Porque se eu mudar, eu também perco algumas coisas. Exemplo, a segunda vez que eu falei na minha vida, eu falei pra mim assim, né? Eu tinha uma empresa, eu tava com uma empresa com umas 35 pessoas, e aí eu peguei e falei assim, cara, nunca mais quero trabalhar com pessoas. Arrumei um trabalho trabalhando no fundo de uma cozinha. Por quê? Eu não queria lidar com pessoas.
pro que eu queria fazer depois, né? Exemplo, se eu crescesse, eu tinha que liderar, eu tinha que tomar responsabilidades. Peguei um medo, assim, de liderar e errar como líder e acabar prejudicando algumas pessoas. E aí eu comecei a trabalhar numa cozinha que eu falei, agora eu não preciso trabalhar com ninguém. É só eu e a louça aqui, e eu fico lavando louça com fone de ouvido, tá beleza. Só que depois de um tempo, né, e aquela vida era muito tranquila, cara. Eu colocava o foninho, trabalhava ali, tchum, 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 todo dia a mesma coisa, lavar panela, lavar prato, lavar forma de bolo, e tranquilo. Eu evitei que, nessa época, eu já tinha um lugar, já morava no lugar, eu tinha um dinheiro guardado já para ficar de boa ali, só trabalhando, para pagando minhas contas e tudo bem. Então, se eu quisesse mais, ganhar muito mais dinheiro, eu tinha que assumir responsabilidades que me dá muitas, que me dá um sofrimento também. Então eu ficava preferia aquela vida. Aí depois de um tempo que a minha ambição começou a voltar e eu falei, não, eu quero uma vida maior, quero uma vida melhor. E aí eu quis trocar um tipo de dor. Ou seja, poxa, eu criaria essa vida responsabilidade, me daria um cômodo, mas eu venceria vários incômodos. Exemplo, como minha filha ficou doente, eu preciso do dia para noite comprar um monte de coisa lá para ela, máquina para ela conseguir respirar, que ela teve pneumonia, um monte de coisa. Eu falei, nossa, que bom que eu tive o dinheiro. E eu falei, não, agora eu preciso me preparar para o futuro também. Então, dificuldade em qualquer área você vai ter. Se você tiver menos dinheiro ou mais dinheiro, mas tem que escolher quais dificuldades você quer enfrentar, quais ganhos você quer ter. Deixa eu ver outro exemplo aqui também. Exemplo em casa, quando nessa época que eu trabalhava na cozinha, em casa eu nem tinha os móveis direito. Mas eu falei, eu não recebo visita, para que eu vou querer os móveis? E eu não saio direito, mas eu também não era de sair antes. Né? Então, tipo assim, não tinha experiência de sair muito, agora eu também não tenho desejo. Só que aí uma vez eu pensei, cara, eu chegar no final da minha vida, o que que eu vou me arrepender? Quantas experiências eu não vou querer ter vivido? Eu vou sentir que eu não alcancei o máximo do que eu poderia fazer, meus sonhos, realização. Eu fiquei aqui. Aí eu lembro que eu peguei, fui assistir um filme em casa, e eu vi que eu estava em casa sozinho já fazia 1 ano e meio, estava em casa fechado, e eu lembrei quando eu lidava com as pessoas, com a equipe, que eu tinha mais amigos, e eu falei, puxa vida, eu era mais feliz. E eu falei, agora eu vou aumentar minhas metas de novo. E aí eu comecei aumentar minhas metas. E hoje, cada vez que eu cresço mais, eu me sinto cada vez mais feliz, mais realizado, tenho mais tranquilidade, tenho mais responsabilidade, sim, mas maior liberdade também. E aí você vai escolhendo, você não precisa ser o dono do mundo, mas escolher um equilíbrio qual seja interessante para você de vida. Passo 4. Quebre o padrão de forma inusitada. Ah, sobre esse passo aqui, ganhos secundários, alguém está com alguma dúvida? Pode falar. Perfeito. Então, mais sobre ganhos secundários, a gente tem 2 aulas que a gente fala sobre isso, principalmente no módulo sobre dependência emocional, ou no livro As 5 Fases da Dependência, ou Como Ter Relações Mais Leves e Começar a Viver. Então, tanto no livro, tanto no módulo sobre dependência emocional, a gente vai aprofundar bastante sobre os ganhos secundários. Vai lá no módulo sobre dependência emocional, ou compra o livro, aqui no curso também vai ter. O livro As 5 Fases da Dependência Emocionais, ou no livro Como Ter Relações Mais Leves e Começar a Viver, vai explicar como funcionam as relações e os ganhos secundários que eu tenho. Por isso, às vezes eu não abro mão de certas relações. Então vai lá no módulo e assiste, aprofunda, que aí vai ter alguns exercícios sobre ganhos emocionais também. Ou na apostila Análise da Vida, lá no final da apostila tem o formulário do medo. Por que eu estou com medo de uma mudança? E aí lá eu começo a perguntar também por que eu tenho medo e ganhos secundários desse medo. Às vezes me manter aqui do outro lado, eu não me arrisco, eu não sou julgado, eu não sou criticado. Então, para aprofundar, vai nessas aulas aí. Para quem está assistindo essa aula depois, não está incluso, que está assistindo esse vídeo, que não está incluso, não está dentro do curso, pois entre dentro dos cursos, Análise da Vida, Mentoria Propósito Claro, ou compre os livros que você vai conseguir acessar esses módulos. Depois, passo 4, quebre o padrão de forma inusitada. A gente já tentou ser muito normal algumas vezes, e às vezes só conversando uma conversa formal, toda educada, com problemas, às vezes não dá. Então a gente precisa fazer realmente uma coisa muito... quebrar o padrão realmente, diferente. Aqui, isso aqui eu sei que várias pessoas que cursaram pedagogia vão falar contra mim agora, mas para uma pessoa que está num problema muito grande, que está querendo mudar mesmo, a gente vai tentar umas técnicas muito diferentes. Então vamos lá. Se eu estiver. Imagina que a pessoa está na dieta ali e ela começa até que ele começar a comer, comer, comer. Então ela está no restaurante. Então imagina aquela situação. Eu estou no restaurante, eu começo a comer, comer, eu comendo com meus amigos, e eu vejo que eu tô perdendo a linha, cara. Cara, eu vou quebrar. E eu não tô conseguindo me controlar. O que eu posso fazer ali? Você acha que o cara vai sentar ali, vai juntar as mãozinhas assim, vai começar a meditar? O prazer, ele tá altíssimo nesse momento. Então, o que acontece? Eu preciso de uma coisa muito rápida para me combater isso, uma coisa muito rápida para mim reagir ali. Então, claro, eu posso sentar naquele momento e quebrar o padrão de várias formas, como pensando que eu vou perder, pensando numa situação muito difícil que eu passei por ter esse mau hábito. Posso pensar em várias coisas. Exemplo, caramba, aquela pessoa que eu perdi porque eu não fiz dieta.
aquela vergonha que eu passei porque todo mundo me viu devorando aquela comida daquele jeito, né, ansioso com aquele prato. Posso pensar nisso também. Só que um último gatilho que a gente vai usar aqui é de você fazer uma quebra inusitada. Quebra inusitada. Imagina o cara tá ali no restaurante, comendo e ele começa a perder a linha. Acontece, na hora ele se levanta, aponta para a cadeira onde ele estava sentado, como se fosse a pessoa antiga, como se fosse o velho padrão, e ele fala para esse velho padrão, gritando alto, mais alto que ele pode, dentro do restaurante: gordo, incoerente. E ele volta. Ele passou tanta vergonha ali, faz isso umas 2 vezes, ele passou tanta vergonha ali que ele fala, cara, na hora quebrou o padrão, e ele fala, cara, eu não vou fazer de novo. Ele sente aquela vontade novamente de querer perder a linha, ele lembra daquela vergonha que ele passou, ou seja, o que eu fiz? No meio da minha associação, no meio do meu sentimento, eu coloquei um risco do CD. Eu coloquei uma coisa que eu associei ali. Você lembra de uma pessoa, deita, e do nada você pensa numa coisa vergonhosa que você fez? Uma falha que você fez e do nada aquilo quebra o clima. É isso que você fez. Então, no meio do prazer que eu tô tendo, que eu não quero ter, eu coloco uma coisa muito ruim. Eu lembro de uma menina que ela tinha acabado de se converter, e ela falou assim, nossa, Douglas, eu tava chegando perto dele, mas quando eu peguei a mão dele assim, que eu ia colocar num lugar que eu não devia pra gente se pegar ali, era uma menina que, novinha assim, que tava querendo começar num caminho da igreja, e ela falou assim, nossa, na hora eu imaginei Deus olhando pra mim, Jesus olhando pra mim, eu imaginei eu tendo que confessar pro padre, eu fazendo não sei o quê, ela imaginou várias coisas. Ela imaginou até o demônio do lado, assim, tentando ela e falando, vai, não tô usando como quesito religioso aqui, não, eu tô usando só com exemplo ilustrativo de ela usando essa técnica com ela, naquele momento com ela. Aí ela pegou aquilo, colocou uma trava ali naquele meio, que toda vez que ela chegava naquele momento, ela pensava nisso. E aí, vou dar um exemplo para você. Isso pode parecer um pouco doido, um pouco fora da curva, mas vou dar exemplo. Imagina que um terapeuta, a cliente entra no consultório, ela senta na cadeira e ela começa a chorar, contando um problema dela. Do nada ele fala assim, 1 minuto, levanta e vai na janela. Aí ele fala assim, então, é que a gente não começou a sessão ainda. Do nada ela fala, nossa, me desculpa, parei. E ela, do nada, ela volta ao normal ali na hora. Aí ele senta de novo com ela e fala assim, ué, você me disse que quando você começa a chorar você não consegue parar. Você acabou de mostrar que você consegue. Só que ela não sabia como fazer isso de forma intuitivamente. Ela tem um ganho secundário em continuar com aquele padrão. Ela chorar dá ela a oportunidade de ser ouvida sem pausas da outra pessoa, porque ela tá chorando, e ser acolhida. Então ela quer ser acolhida. Que nem aquela pessoa que tá brigando com a outra no telefone. Ah, onde você tá? Ah, aqui quem fala é tal pessoa. Ah, me desculpa, nossa. Na hora passa a raiva. Tá entendendo? Eu já vi essa pessoa que ela tá cantando de galo com alguém, na hora chega uma terceira pessoa, ela, opa, voltei pro lugar. Como assim ela não conseguia controlar a raiva? Acabou de provar que ela consegue controlar a raiva muito bem. Só que ela tem ganhos secundários em estar com raiva. Porque quando ela tá com raiva, ela consegue falar tudo que ela quiser e depois ela, desculpa, eu tava com raiva. Eu tava com a cabeça fora do lugar. É o momento que ela tem para se expressar. Às vezes ela tá guardando isso como momento de raiva, é o momento que ela tem para falar aquilo. Então ela vai, então ela consegue controlar a raiva. Ela consegue pausar. Então, quantas pessoas estão assim? Então, é isso que a gente consegue. Tá no meio da situação, a gente vai lá e coloca uma situação assim, totalmente diferente. Exemplo, eu uso isso muito a quebra de padrão quando a pessoa tá sendo coitadinha, a pessoa começa a falar, ah, porque eu fui abandonado, porque não sei o que. Eu falei, vai continuar sendo abandonado, vai piorar ainda. E ninguém vai estar do seu lado. E todo mundo vai te abandonar mesmo. A pessoa fica assustada, um terapeuta falando isso. Eu falei, o que você vai fazer? Como que você vai resolver essa situação? Ela para de se alimentar e começa a pensar como ela vai resolver a situação. Pronto, quebramos o padrão dela. A pessoa ficou 40 anos reclamando, nesse momento ela para. Isso não aumenta a autocrítica? Depende. Vamos lá. Nesse momento aqui da cadeira, isso que eu tô falando, por isso o pessoal da pedagogia vai falar, não, não pode. Esse momento da pedagogia daqui, você vai apontar pra cadeira e você vai falar aquilo, como se fosse pro seu padrão, não para você. Porque você não é o seu padrão, você está nele. Então você não é aquilo, você está dessa forma. Quem você é de verdade, você está trabalhando ali, você está moldando. Mas você está aquilo. Então acontece, junto com isso aqui também, você vai trabalhar a sua questão ali da... Você pode trabalhar as afirmações positivas, afirmar que depois desse passo tem um passo de eu falando, caramba, você visualizando você resolvendo aquilo. Então eu sou forte, eu sou... né? Mas eu não vou mentir também pra mim. Se eu sou um cara que eu não tenho autocontrole nenhum, depois eu vou falar pra mim que eu tenho autocontrole, como que eu me sinto mentiroso pra mim mesmo? A afirmação positiva não vai funcionar. Qual que é a melhor forma de eu falar pra mim que eu sou aquilo? É eu mostrando aquilo no comportamento. Então eu vou falar o quê? Poxa, nesse momento, ali, falar pra aquele cara, olha, você está sendo gordo, ignorante, incoerente, certo? E depois eu vou trabalhar em mim mesmo. Cara, quem que eu quero ser? Eu vou ser essa pessoa, vou trabalhar pra me tornar isso. Mas quando eu começo esse processo, de certa forma, eu já sou isso. Quando eu começo a ser mais sincero, de certa forma, eu já sou mais sincero. Quer dizer, agir com sinceridade, eu já sou mais sincero. Tem um processo. Talvez eu não tenha uma virtude heróica naquele exemplo. Eu não seja ainda a melhor exemplo de todos, mas eu
já começo a me tornar. A pessoa tava falando comigo assim, minha tia morreu, tal. Aí eu virei pra ela e falei, você gosta de queijo? A pessoa nada parou assim, como assim? Eu estou falando da minha tia, como você faz isso? Eu falei, não, porque eu tô preparando um lanche aqui pra gente. Você gosta de queijo? A pessoa gosta, posso colocar queijo no seu lanche? Ela, pode. E ela voltou a falar daquilo, só que sem aquele peso emocional, que ela tava entrando naquele loop, naquele padrão que ela sempre entrava, contava a história do mesmo jeito, se sentia do mesmo jeito. Então quebra o padrão, ponto. Agora a gente pode voltar. A gente é diferente. Ele é aquela pessoa que ela entra em casa, do nada ela baixa o ombro. Ela entrou em casa, ela entra naquele padrão. Ela vai lidar com uma pessoa, ela entra naquele padrão. Né? É, exemplo, aquela pessoa que é firme e tudo mais, só que ela entra, vai falar com uma pessoa, ela encolhe. Às vezes ela é a pessoa que ela consegue se impor com todo mundo. Chega com os pais, ela chega com a mulher ou com o marido, ela. Então eu preciso quebrar esse padrão. Eu preciso fazer uma coisa que para eu me sentir diferente em relação àquilo. Então eu coloco uma quebra de padrão inusitada. Então imagina que um dia que você começa a se sentir triste, você fala, ai meu Deus, hoje, graças a Deus, meus pés não estão fedendo. Graças a Deus. Fala uma coisa muito doida, assim, fora do padrão mesmo. Fala alto para as pessoas ouvirem. Faz uma piada. E aí você vai ver como aquilo quebra o padrão. Quebra o coitadismo. Então tem até aquelas piadas de humor negro que o pessoal fala, né? Que aí a pessoa tá ali, tá se queixando e tudo mais, e uma pessoa vai e faz uma piada do enterro da mãe de um amigo meu. Eu cheguei no velório da mãe dele, e todo mundo chorando e tudo mais, e ele ali que tinha acabado de perder a mãe. E aí ele tava com a cueca à mostra, assim, né? Eu acho que ele colocou a camisa pra dentro da calça e deixou a cueca à mostra. E aí o que acontece? Todo mundo chegando, meus pesos, meus sentimentos pela sua mãe. Eu cheguei nele, abracei ele e falei assim, cara, eu entendo que hoje você precisa ser forte, mas você não precisa ser o super-homem. Coloca a cueca pra dentro da calça. E ele começou a rir, falou, cara, muito obrigado, porque o dia todo hoje eu só me senti mal. E esse foi o momento que eu me senti bem, que eu me senti feliz. E você me deu força, sabe? Eu consegui agora ter um pouco mais de up, de força, para eu lidar com as outras pessoas que também estão sofrendo. E aí ele começou, em vez daquele padrão triste, ele começou a ficar, a dar força para aquelas pessoas que estavam do lado também. A encorajar, a dar força. Né? Lembra daquela roda? Uma vez fui participar de uma célula, alguma coisa assim. E aí eu tava querendo falar os meus ganhos, né? Nossa, cara, bati a meta, que incrível, tô ganhando muito mais dinheiro. Aí, antes de mim, um cara falar, perdi tudo, perdi minha casa, perdi minha esposa, perdi meu trabalho. E aquela roda de compaixão, né? Puxa, que difícil. Aí depois dele, você vai falar, nossa, minha vida tá melhor que nunca. Tô ganhando muito mais dinheiro, fecho muito mais negócio, minha mulher me ama demais. Aí o cara muitas vezes pega e não, cara, uma padé para ser colocada num lugar onde coloca a luz. Exemplo, o Luiz aqui que me conhece há mais tempo. Lembra, Luiz, quando a gente ia para os eventos e fala, cara, tô uma bosta, meu resultado foi horrível. Regiane também. Tipo, o evento com a história mais triste, aí vem um cara contando uma história de como ele faturou aquele milhão dele e tudo mais, né, que a gente participava de uns eventos. Esqueci o nome do evento agora, no Hotel de Julho, o nome do sistema que era. E aí, poxa, eu saía daquele lugar revigorado. Então, muitas vezes a gente, em vez de quebrar o padrão, a gente fortalece o padrão. A gente passa a mão, a gente tem dó, em vez de a gente colocar uma mensagem positiva. Então é isso. Tá um ambiente ruim, coloca uma coisa boa, né? Tem um filósofo espanhol, acho, agora esqueci qual a nacionalidade dele, João da Cruz, que diz assim: se você não encontra amor no lugar, coloque amor e encontrará amor. Se você não vê felicidade em um lugar, coloque felicidade e você encontrará felicidade. Se você não vê produtividade, foco, disciplina em um grupo, coloque e você vai encontrar lá. Então, muitas vezes, na sua vida, você gostaria de ter um mundo melhor, uma situação melhor. Só que muitas vezes é parte do seu chamado colocar essa habilidade lá, trazer essa mensagem para esse lugar, para esse lugar ter essa habilidade, essa mensagem. Não tem um lugar acolhedor. Talvez você que vai criar esse lugar acolhedor. Então quebre o padrão em volta de você e dentro de você também. Estou muito triste. Toda vez que eu estiver triste, eu vou fazer o quê? Como que eu vou quebrar esse padrão? O que que eu vou me falar? O que que eu vou fazer? Eu vou começar a rir, vou colocar a caneta na boca. Coisa de doido. As coisas de doido que tem resultado, que muda as coisas. Ah! Cara, eu detesto isso. Exemplo, às vezes quando eu sou um cara que detesta o uhul, bate palmas, eu detesto isso. Mas dá certo. Eu sou um cara muito introvertido. Não parece, mas sou. Então, antes, às vezes, acabei de ter uma situação horrível. Eu lembro no treinamento, aquela aula mesmo, sobre dependência emocional, antes de fazer aquela gravação, eu tive uma notícia muito ruim, cara. E eu não tava querendo nem subir no palco. E eu peguei, parei lá, fiz meus exercícios, dei uns pulos, fazer associações positivas, quebrar o padrão e fiz a palestra. E muitas vezes a gente vai precisar fazer isso. Eu lembro de um ministro, não sei se é britânico agora, que ele foi fazer um anúncio, né, de um projeto. A primeira palavra dele foi, né, ele se apresentou e falou assim, minha esposa acabou de falecer, mas eu tenho um compromisso aqui com vocês, eu vou continuar meu compromisso. E continuou o trabalho. E a esposa dele tinha falecido naquele mesmo dia, alguns momentos antes. Então, quebre o padrão para você sair daquela tristeza, sair daquele vício, sair daquela procrastinação. Se você está com dificuldade disso,
depois me manda um e-mail, me manda mensagem no grupo, manda mensagem no meu número. Douglas, eu tô com esse padrão, quero quebrar, me ajude, me dê algumas ideias. Eu vou te ajudar a ter algumas ideias, então. Então faça coisas que você não espera para arriscar o disco e colocar uma nova sensação ruim no meio daquele padrão, a fim de que você não queira repetir. Então lembra, 3 vezes que eu passei um vexame lá no restaurante, eu não vou nunca mais. Eu tava indo pro Taekwondo e eu faltei um dia. No outro dia, quando eu voltei pra aula, o pessoal começou a me chamar de Miguel. Ah lá o Miguel, porque eu não fui na aula. Cara, aquele padrão foi tão ruim que eu não faltava mais de jeito nenhum. Eu queria vir todo dia. Eu pensava em faltar, o cara falava, vou ser chamado de Miguel. Eu vou ser dado como um atleta que não leva a sério. Quando você sentir que o padrão vai surgir, que o seu vício vai surgir, que você vai procrastinar, que você não vai fazer, o que você pode fazer em 5 segundos para romper o ciclo? Eu gosto de pensar assim, ó, lembra de todo mundo que duvidou de você. Todas as pessoas que duvidaram de você, falaram que você não vai conseguir, aqueles seus parentes que falaram mal, aquela sua ex que falou que te rejeitou, que te abandonou, que te humilhou, te enganou, te manipulou, te traiu, te trocou. E pensa, se você quer dar orgulho para essas pessoas, pensa em tudo. O que eu posso fazer para romper esse ciclo? E vai, anote 3 estratégias físicas e verbais. Físicas e verbais, assim, cara, eu vou bater no peito, vou fazer alguma coisa aqui, vou levantar. Verbais, eu vou falar, dizer alguma coisa, eu vou lembrar de alguma coisa, eu vou criar um pensamento, eu vou mandar mensagem pra uma pessoa, pega aquela mensagem daquela pessoa que falou mal de você e tira um print. Toda vez que você quiser desistir, você lembra daquilo, você lê aquele negócio de novo. Então, mude sua fisiologia, respiração, postura, movimento. A gente vai ter outra aula sobre fisiologia, eu vou aprofundar nisso. Use linguagem disruptiva, frases internas, como basta, isso não é mais quem eu sou. Então eu falo, basta se organizar internamente, você começar a sentir o que você quiser na hora que você quiser. Então nesse momento, você pensa nos momentos que você mais teve raiva na sua vida. Pensa nos momentos que você junta ali, nossa, aquele momento eu tive muita raiva, aquele momento que eu fui traída, aquele momento que aconteceu isso, momentos que eu senti muita raiva. E associa eles. Toda vez que eu senti muita raiva, eu vou bater na minha coxa. Toda vez que eu senti muita felicidade, eu bati no meu peito. Mas vou dar exemplo. Toda vez que eu senti muita raiva, eu vou bater na minha coxa. E pensa, todos os momentos que você sentiu raiva, pensa e bate. Quando você tiver nesse momento, a gente chama isso de ancoragem. Quando você tiver isso nesse momento também, você pode bater na sua coxa, naquele momento que você estiver querendo fazer aquele vício, ou que estiver procrastinando, fazer isso vai lembrar dos momentos seu de raiva, e isso vai te dar mais empuxo, mais força para você superar aquele limite. Então, use ações inesperadas, bater palma, mudar de ambiente. A habilidade do ir embora, você levanta e vai embora. Eu já fiz isso aqui até em encontro. Saí com uma garota, tá no meio da conversa, a menina tá falando, eu levantei e embora. Pronto, tchau. Paga a conta e vou embora. É porque você tá indo embora, porque eu não quero ir embora. Então, levanta e vai embora. Faz uma coisa inesperada ali. Mudar o tom de voz. Às vezes, quando eu tô falando com uma pessoa, muito tempo, eu tô ficando muito cansado, eu começo a falar assim com a pessoa. Eu mudo o padrão para mudar o sentimento também. Ou se tinha uma dúvida aí, dá um grito, então dá um grito aí, coloca uma música de raiva, coloca um rock lá, com uma música bem pesada e dá um grito, quebra gelo na geladeira, pega a forminha de gelo, pega o gelo, toca na parede. Passo 4, reescreva padrões frustrantes de forma engraçada. Aqui é pra gente lidar com o quê? Douglas, eu tenho um padrão que eu me sinto muito triste. Talvez quando eu me sinto desvalorizado, eu me sinto quando uma pessoa gritou comigo. E aí, toda vez que eu chego nesse momento, eu começo a ter medo. Eu lidava muito com isso com pessoas que estavam no tribunal. Por exemplo, uma pessoa estava lidando com o tribunal. Imagina uma questão que a pessoa está separando os bens. E toda vez que ela via o ex ou a ex, ela tremia, ou de raiva ou de medo. Ela não conseguia lidar com aquilo ali. Então era tipo como se fosse uma sensação de um trauma, né? E o que a gente faz para reescrever padrões frustrantes, ou seja, aquela situação que você se sente muito fraco? Eu acho que tô pensando até se eu gravo essa uma aula separada daqui, para não ficar. Depois eu faço um recorte. Então acontece, você vai fazer o seguinte: pegar outra aula, eu vou aprofundar aqui, mas hoje eu vou fazer só por cima esse exercício com você, outra aula eu vou separar só pra gente aprofundar. Que isso aqui é muito interessante para reescrever momentos muito dolorosos para mim. Então imagina que eu tô com um padrão que tá difícil de lidar. Só de pensar, eu murcho na hora. Imagina uma lembrança de pensar nessa lembrança, eu murcho na hora. Eu seleciono aí uma que a gente vai fazer um exercício. Veja somente a situação que tanto te incomoda. E você vai projetar essa situação como se fosse um filme na sua cabeça, né? Filme que é essas cenas em movimento. Não fique transtornado com isso, apenas assista uma vez, registrando o que aconteceu. Então, imagina aquela pessoa falando aquilo pra você, aquilo não foi legal, ela te xingando, ela te tratando mal, ela te rejeitando, falou uma coisa que te machucou muito. O que a gente vai fazer? Imaginei isso. Aí eu, de olhos fechados, vou fazer o seguinte: eu vou transformar essa experiência
e uma coisa que não tem tanto peso. Vou mudar, ressignificar isso na minha mente. Vou transformar isso como se fosse num desenho animado. Então eu vou acomodar na cadeira, né? Vou separar outro dia pra gente fazer isso com profundidade. Aqui eu vou falar por cima, depois a gente vai fazer isso. Tudo bem? Tranquilo. Depois vai ficar gravado. Então, aqui, imagina você sentar ali na cadeira e vai imaginar isso como se fosse um desenho animado. E aí, vou pegar e vou imaginar os personagens, tipo, falando rápido, de forma fina. Então, aquela pessoa que brigou com você. Imagina essa pessoa falando, tipo assim, de uma forma totalmente engraçada, como se fosse uma voz com aquele gás hélio, fininha, como se fosse um desenho animado, né? Imaginar como se fosse ela falando com você e do nada ela brigando e ela começa a falar fino e tem orelhas de burro na cabeça dela. Ou ela fala como se fosse aqueles desenhos animados dos anos 80, que ela vai, tipo assim, como se fosse um bonequinho que ela vai subindo e descendo, assim, com aqueles bonequinhos de goma dançando, assim, sabe? Modificando essa realidade de uma forma que ela fique muito engraçada, muito distorcida, assim, tipo, muito fantasiosa. Então imagina essa pessoa coloca um sorriso, respira, e imagina essa pessoa, tipo, falando com um rabo de burro nela, orelhas de burro, um cabelo de palhaço, e ela fala de trás para frente, ela erra as palavras, ela começa a gaguejar. Então você vai começando a imaginar isso, certo? E você consegue reescrever essa sensação que essa imagem traz, né? Ver essa imagem voltando. Então, aquela pessoa falou aquilo, aí você vê ela voltando agora, ela falando como se fosse voltando, ela andando para trás e voltando. E depois você vai imaginando ela falando aquilo rapidinho, assim, encomendo as palavras, falando assim, talvez, falando como um personagem, como o Mickey. Então imagina que a pessoa está falando com você assim. Então, Misca, Musca, Mickey Mouse, sabe? Faz uma coisa idiota. Totalmente idiota. Para quê? Para tirar o peso emocional. Aquele drama que a gente coloca, né? Isso vai tirar totalmente aquele peso emocional daquela cena e você vai conseguir ver ela de uma forma totalmente diferente. Olha lá, se alguém disse uma coisa para você, observe engolindo as próprias palavras. Então imagina essa pessoa falando e ela engolindo as próprias palavras, engasgando com elas. Deixa o filme correr para trás bem depressa. Depois projete-o para frente, ainda mais depressa, faz essa pessoa fazendo tudo que ela faz rapidinho, assim. Sabe quando o vídeo fica muito rápido, a pessoa começa a falar fininho? Vai imaginando, refazendo essa imagem desse momento ruim várias vezes dessa forma. E ele vai começando a perder a dor ali pra você. Tem gente que faz isso até com fobia e tudo mais, né? Então mude as cores das imagens, faz um mundo cor-de-rosa, essa pessoa no mundo cor-de-rosa falando, e aí essa pessoa com cílios enormes, com a maquiagem, orelhas de elfo pontudas, essa pessoa falando com você com um batonzão colorido, um rímel gigante, e falando, tipo assim, amiga, tipo assim, coisa assim, falando chiclete. Ou seja, coloque coisas totalmente aleatórias ali. Essa imagem, ela perde totalmente o peso. Ah lá, Carol, misericórdia. Exatamente. Aí não fica aquela raiva, aquele peso, aquela frustração de você. Mude agora as cores da imagem, a fim de que o rosto da pessoa tenha as cores do arco-íris. Se há alguém em particular que o transtorne, faça com que a pessoa tenha orelhas enormes, como a do Mickey Mouse, o nariz cresça, que nem o do Pinóquio. Imagina essa pessoa falando as coisas mentindo e o nariz vai crescendo. Então, isso, repita isso umas 12 vezes. Pega isso e vai transformando essa imagem engraçada de uma vez. Faz ela tema de Harry Potter, tema de Senhor dos Anéis, temos Ursinhos Carinhosos, temos Simpsons, temos Rick e Morty, vai fazendo várias vezes em Caverna do Dragão, Dragon Ball Z, Naruto, vai fazendo vários temas diferentes, umas 12 vezes, indo para frente e para trás, indo e voltando, como se estivesse desenhando a imagem rapidamente somente. Faz uma música também, uma música muito engraçadinha. Não, uma música do Chaves, a música do Bob Esponja, pois isso pode realmente fazer uma diferença também. Uma trilha ali, né? Eu lembro de ter um cara que a mãe tava brigando com o moleque, aí do lado do cara começou a tocar uma música do Bob Esponja do fundo, né? E aí todo mundo começou a dar risada, acabou aquele clima, né, de briga. E o vídeo ficou muito icônico. Então é isso que ele faz também. Então pega, coloca uma música no fundo aqui, daquela memória sua também, uma música muito engraçada, e você vai ver que as situações vão mudando. Sensações também. O segredo está na rapidez com que você rebobina essa imagem e no exagero de humor que você consegue adicionar. Qual que é o segredo? Na velocidade que você rebobina as imagens e no exagero do humor. Você fez essas duas coisas, você consegue tirar a associação de dor para aquela lembrança. Bora lá. Passo 4, então rompo o erro novo, né? E aqui já é o início do passo 5. Poxa, você teve um passo aqui. Imagina que tem esse caminho aqui que essa mulher está indo. Aí nada você coloca um muro aqui, ó. Quebrei o padrão. Eu preciso criar um novo caminho, que a gente vai criar esse aqui, ó. Esse caminho aqui que ela sai pro lado. Então é importante interromper o caminho, mas é preciso também achar uma forma de preencher essa necessidade.
Caso contrário, a pessoa vai voltar pro padrão antigo novamente. Já viu aquela pessoa que ela sai das drogas, ela volta para as drogas. Ela para de procrastinar, ela volta a procrastinar. Ela começa a ler, depois ela para de ler de novo. Ela se torna top de vendas, depois ela vende mal. Por isso o cara vende muito, vende pouco. Vende muito, vende pouco. Ele não continua com a habilidade. Então, acontece, a gente tem que oferecer a essa pessoa uma alavanca bastante poderosa para que ela promova a mudança, ou seja, muita dor, mas também devemos indicar um novo caminho para atender essas necessidades. Porque todo vício ele esconde o quê? Uma necessidade emocional. Todo vício é para lidar com alguma dor, com um tédio. Lembra que a gente colocou no começo? Uma dor, um tédio. Então, esse vício ele sempre supre um tipo de necessidade. O cara trai, por quê? Porque o cara tem uma necessidade, ou a mulher trai, emocional, física, sexual. O cara tá nas drogas porque tem uma necessidade de fugir da realidade, de fugir da dor. Não tô justificando, falando, é um bom motivo, nada disso. Estou falando que alguns seguem por esse caminho, eles têm inclinações internas que vão levar para esse caminho. E necessidades internas que fortalecem esse caminho. Então a gente precisa preencher essas necessidades para que ele não volte, para que ele arrume outro caminho. Passo 5. Criar uma alternativa fortalecedora. Poxa, parei de procrastinar. Por exemplo, imagina que eu tirei um vício. Parei de beber. Eu preciso colocar alguma coisa que me dê tanta ou mais prazer que beber para eu substituir, senão eu vou voltar a beber. Eu quero começar a vender, eu quero começar a ler. O que eu fazia quando eu procrastinava? Quando eu procrastinava, eu ia para as redes sociais. Então eu preciso colocar alguma coisa ali, um descanso, algum hobby, algum momento para me descansar, para me substituir aquilo lá, que é um momento de descanso, de distração. Então os benefícios dos antigos sentimentos ou comportamentos devem ser preservados pelos novos comportamentos e sentimentos. E vê aquela pessoa, por isso você vê tanta pessoa que ela tá nas drogas, ela vai para a igreja? Por quê? Por causa que quando ela sai, antigamente quando ela sentia frustração, ela ia para as drogas. Agora quando ela sente frustração, ela faz o quê? Recorre a Deus. Ela começa a orar, ela tem um novo relacionamento. Tem a pessoa também que sai das drogas, vai colocar o shape, vai pra academia. Tem gente que se entrega a um novo projeto no trabalho, a um projeto voluntário. Ou seja, ele tinha uma coisa que dava alto picos de emoção pra ele. Ele precisa de agora, nessa nova fase, de alguma coisa que dê picos de emoção pra essa pessoa.